Vamos lá, vamos pro link. Olha lá. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje nós temos... Vou começar falando com um convidado, a presença mais do que ilustre. Sim. Marcos Basílio, ex-volante do Santos. Hoje técnico da categoria de base do Jabaquara. Sub-17, né, Basílio? Sub-17, é. Prazer, né? Primeiro me apresentar aqui, né? Prazer. Prazer é nosso. Obrigado pelo convite. Acho que todos são santistas aqui? Todos, né? Todos Santistas. Fico feliz da mesa de Santista e falar um pouquinho da nossa história, falar um pouco do futebol. Obrigado pelo convite. Pô, pra nós é um grande prazer. Imagino que todos nós aqui já estivemos na arquibancada te prestigiando. E agora na bancada ao teu lado aí pra gente falar sobre futebol. É legal, bacana. Seja bem-vindo. Rogério Dutra, boa noite. Opa, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com o Marcos, como o Rodrigues acabou de falar. Quem nos anos 90 não assistiu o time de 98, 97 do Luxemburgo, 97, 98 do Leão, Marcos Basílio era o meio-campo. E olha, Santista, formaria fácil nesse time, hein? Formaria fácil. Mas não vamos pôr ele em polêmica, só agradecer a presença. Um imenso prazer estar contigo. Um meu boa noite pro Guga também. E vamos falar um pouquinho de esporte hoje. É isso aí. Antes de passar a palavra pro Gustavo Almeida, @ 013 Esportes, _ Baixada. Desculpa, esse é o nosso Instagram. Já começa a seguir a gente. Dê uma curtida aí, dê seu like no nosso canal do YouTube. Compartilhe, chame quem puder para assistir o nosso programa. Opa, a garganta tá ruim hoje, vou até tomar uma água aqui. E pode começar a mandar sua mensagem, pergunta, aproveite, crítica, seja o que for, interaja com a gente. Gustavo Almeida, a palavra é sua. Boa noite, meu amigo. Pô, muito boa noite a todos aí que estão em casa assistindo. Boa noite, Rogério e Thiago. E, pô, como o Thiago falou, presença ilustre aqui do Marcos Basílio. No nosso tempo de garoto, né? A gente tava na arquibancada gritando o nome dele. E hoje dá pra dizer que tá começando uma amizade aqui. Hoje ele é nosso amigo. Tamo junto aqui na arquibancada e vamos escutar muita história que ele tem pra contar aqui, né? Tempo bom do Santos, tempo que o futebol era diferente de hoje em dia. Pra mim é um tempo que muito melhor que hoje. O futebol é muito mais bem jogado. E vamos ver, né? O que o Basílio trouxe pra gente aí. Tá contigo a bola. E você já tocou num ponto de falar que o futebol era muito mais bem jogado antigamente do que agora. Pô, a gente tem um técnico da categoria de base, né? Alguém que é do campo, né? Sim. Nós somos os caras de fora que gostam de futebol, mas a gente tem alguém do campo. Basílio, o que você enxerga hoje, principalmente no treino? Eu não sei, posso estar falando uma bobagem, tu me corrige aí. Mas hoje eu vejo que nas categorias de base há uma preocupação maior com o resultado dos times da categoria de base do que da formação de atleta. Que você... Porque assim, faz o quê? Uns 20 anos aí de diferença de quando você começou para agora? Faz esse tempo aí. O que você acha? A verdade é basicamente o que você falou, os valores estão invertidos, né? Como também cresceu, a sociedade cresceu, o futebol também cresceu de uma forma que hoje um menino com 11 anos, 12 anos, ele já veio de fora, de outra cidade, o empresário já paga o apartamento, já tem um patrocínio das marcas, já tem... Ele não pega nem um copo de água, né? Então, foi mudando. Então, ele, com 13, com 15 anos, às vezes, se ele for um moleque bom de bola mesmo, ele já renova um contrato e os valores foram se invertendo. O prazer realmente, não que não tenha prazer hoje, a vontade de jogar, tem. Mas hoje está muito mais do lado financeiro do que a diversão que a gente tinha. Então, na minha época, a gente tinha que cumprir todas as categorias primeiro. E você sonhava e estava no profissional. Então, quando você era convocado para fazer um treino profissional, aquilo era uma glória para você. Aquilo, caramba, estou no meio dos profissionais. Brilhava o olho, né, cara? Hoje o menino não tem mais esse sonho. Porque tudo que ele almeja, até financeiramente, ele já está até conquistando a base.
Então tem aqui para pô, vou chegar um profissional eu faço um contrato melhor, fazendo um contrato melhor eu posso comprar um carro, posso comprar uma casa para meu pai. Isso aí já consegue na base. Então já não tem aquele prazer. Então, antes de pensar no profissional de um Santos, no São Paulo, no Corinthians, ele está pensando no Chelsea, está pensando no Barcelona. Não tem mais essa identidade com os times daqui do Brasil, né? Difícil, foi se perdendo. Eu falo hoje até para os meus amigos, cara, é uma coisa que, assim, não é que me chateia, mas que para mim é curioso. Pô, quando eu era moleque, pô, tenho 40, na época, eu nasci em 81, então a gente passou uma época difícil aí, né? O torcedor do Santos, mas a gente gostava pra caramba. E você não via um cara com a camisa do Paris Saint-Germain? Não, é difícil. Eu nem respeito assim o Paris Saint-Germain. Para mim, o Olympique de Marseille tem muito mais valor. O Nantes, o Saint-Etienne na França ganhou muito mais do que o Paris Saint-Germain. Mas a globalização, né? Isso, exatamente. E aí veio a globalização, veio os empresários, veio os sheiks, né? Compraram times. Agora falam que o Milan vai ser comprado, tem uma proposta de 1,5 bilhão do governo do Bahrein. 1,5 bilhão nessa próxima janela para comprar o Milan. O acesso está muito fácil hoje, internet, então a molecada está muito mais antenada. Tem muito moleque mala hoje em dia? Ah, tem, mas também tem Fogueirata, né, que eu tô te deixando não, aqui. mas aquilo que a gente fala. Eu gosto da base porque a gente consegue transmitir um pouco aquilo que a gente viveu, né? Com os nossos pais, essa educação. E quando eu falo de base, eu vejo formação, educação. Não é só o campo, né? E daí bate naquilo que você falou, resultado. Então na base todo mundo quer o resultado. Aí deixa de formar um moleque que é menor, um moleque que é magrinho. Ah, esse moleque não serve. Porque naquele momento precisa de um moleque forte para ganhar o jogo, para mostrar pro diretor que ele ganha o jogo. E você tá menosprezando um menino que é franzininho, que você pode lapidar, né? Daniel dos Santos, jogador fininho, jogador magro, jogador leve. Se fosse assim, o Robinho não se criava, né? Era magrelo, canela fina, né? E jogar demais. O Rodrigo. Robinho, se um dia você tiver assistido... O próprio Neymar. De filé de borboleta. Exatamente. Então hoje a procura é jogador forte, jogador alto, e esquece da qualidade do atleta, do brasileiro, né? A ginga, coisa que o pessoal lá de fora vem buscar, a ginga, o diferente, o jogador habilidoso, com a técnica. Você falou tudo, né? O que brilha no olho do europeu é a qualidade do jogador brasileiro. E que tá se perdendo um pouco, principalmente na base dos times grandes. Esse ano eu assisti a Copa São Paulo, assim, bastante. Sim. Não vi nada de diferente. Como é que tá o trabalho no Jabuca? Tá bom, até você voltar a São Paulo, lembrei. E tá jogando agora, o Pablo Maia, né? Saiu com a gente também, era da Portuguesa Santista. Bom, tava aqui do lado, o Pablo Maia tava aqui. O jogador da Portuguesa Santista com a gente, na nossa formação. O Kaique Naves era do Santos, depois veio pra Portuguesa Santista, a gente lapidou. Hoje é capitão do Palmeiras Sub-20. E que é bom, Kaique. Que é muito bom. Pablo Maia também, cara. Titular do São Paulo. João Xavier, do Corinthians, também foi formado pela gente lá na Portuguesa Santista. E agora esse processo também está acontecendo no Jabaquara. Agora em dezembro foram 3 garotos, né? Um deles você conhece o pai, que é o Felipinho. Biel, estamos falando do seu filho aí, do Felipinho, hein? Felipinho tá no Flamengo agora. Flamengo. Em dezembro ficou lá. A gente fez 2 amistosos, contra o Flamengo e contra o Fluminense. O pessoal já estava monitorando ele aqui, né? No Campeonato Paulista, gostou. Ele estava contigo na Portuguesa? Na Portuguesa ele estava com outro professor Léo. Mas também ali do mesmo... A nossa comissão, comissão forte e grande, né? E tava tudo ali no trabalho, no processo. E agora em dezembro ficou o Felipinho, o Maloca e o Inácio, do Jabaquara, né? E tem mais 6 atletas no Cruzeiro. Tem um atleta que tá no São Paulo, também tava pela gente, pela empresa de Aquino. E hoje está na seleção brasileira também, sub-17. Então o trabalho tá fluindo, cara. O trabalho tá sendo bem feito, bem realizado. Caramba, a gente olha assim, 3 atletas no Flamengo, que tem uma base muito forte. Felipinho aí, filho do Biel também. Biel, Deus abençoe, cara. 6 no Cruzeiro, o Pablo Maia tava aqui, o Xavier do Corinthians. Goleiro, lembrei agora, do Atlético Mineiro, o Gabriel Delfim, profissional, tá na Libertadores. Vai vendo. Quanto goleiro. Cara bom. Quantos desses foram pro Santos? Então aí, nenhum. Só o Kaique, Isso, né? Kaique Naves teve no Santos. Passou, né? Sub-11, por aí, depois saiu. A gente entende também, a gente fala muito, a gente entende que a demanda também é grande. Perfeito. Mas pode ser também melhor observado esses atletas que estão aqui na nossa cidade, que é nosso quintal, né? É só atravessar o morro, né? É do lado. É só cruzar o morro. Bem lembrado também, hoje a categoria sub-17, 90% é atleta aqui da cidade. Tudo da cidade. 90%? Pô, 90% então, atleta... qual a empresa? É a de Aquino, né? E aqui no esporte. Pô, tá fazendo um trabalho legal pra caramba, hein? Com o David, né? Que jogou, foi atacante do Santos. Começou com o David a empresa.
Aí quando o David teve o convite do Cruzeiro, ele repassou a empresa pro Daniel, que chama Daniel Aquino, né? A empresa de Aquino Esportes. Eu O lembro de Daniel antigamente- Aquino, se eu não me engano, eu joguei com ele no Santos. Isso, Ele é da minha idade. Ele jogava. Adiel, eu joguei com ele no Santos na base. Ele era atacante, o Daniel. Essa, Na época que eu essa joguei. geração aí. Eu lembro de não muito tempo atrás eu ouvi falar que tinha uma parceria Santos, Jabaquara. Existe essa parceria? Mas não. Português, os clubes se falam, se... Não, você conversa, mas não tem essa. No papel, não tem, né? Tem uma conversa, lógico que. Às vezes até o ano passado, o Santos veio um pouco mais atrás, até atrás do. Pra saber do Felipinho, do Inácio, dos meninos. Mas eu acho que no papel mesmo não tem, não. Tem mais uma conversa. Se pintar, leva lá para fazer uma variação. Tem uma coisa concreta. É algo assinado, ó, o moleque saiu, se destacou, a prioridade do Santos. Isso não Tipo uma sondagem só, né? é sondagem. Ô, Thiago, nós já tivemos o Alex, que estava jogando. Torre Gêmeas, ele Santos Jabaquara. Jabaquara e brilhou no Santos. O Biel te mandou um abraço aqui, ó, tá assistindo. Biel, Isso. grande abraço, seu filho. Eu tenho certeza que ele vai arrebentar no Flamengo, cara. Aí. Tava falando com o Basílio, que é importante aí no caso do Filipinho, a base em casa. Sim, Né? sim. Além de ter professores, técnicos que tiveram bagagem do campo. Você morou no alojamento da Vila? Eu vim de São Paulo, né? Eu vim pra cá com 14 para 15 anos. E daí, na época, eu não poderia morar na vila, porque ele tinha 14 anos, só a partir dos 15 anos que podia morar na vila, 15, 16 anos. Aí meu pai, na época, não tinha essas pensões, meu pai conseguiu um quartinho, daí fiquei no quartinho 1 ano. E depois desse 1 ano, eu fui o primeiro atleta infantil a morar na Vila Belmiro. Então, isso é uma história bacana, assim, também, né? Eu vim de São Paulo, ficava subindo, descendo, Geração descendo. literalmente menino da vila, né? Pô. Aí ali a gente morou ali, em todos os quartos, foi pra frente, ali onde é o Bar do Alemão. Tinha alojamento, né? E em cima tinha alojamento. Daí foi crescendo ali em volta, né, da vila, as pousadas. Mas morei muito tempo, moramos ali 7 anos, ali, 7, 8 anos. Marcos, fazer uma pergunta. Hoje, ainda tem aquele trabalho que na minha época o professor Lima fazia muito, que era não só Coringa. desenvolver o atleta. Ele que me trouxe Pois pra é, cá. não é só desenvolver o atleta, ele desenvolvia caráter, Isso. cobrava boletim. Hoje também ainda tem isso? Ou os empresários cuidam mais dessa parte? Ó, só um parênteses. As empresas, elas têm esse cuidado maior do que os clubes, né? Sim, com certeza. Eu estava até conversando com um amigo sobre isso. Sobre a saúde, sobre o estado da escolaridade do menino, da família. Hoje acho que melhorou bastante esse lado. Pelo empresário e cresceu o staff dos clubes, eles cresceram muito. Na nossa época não tinha, a gente fugia, era pra escola, só tinha um tiozinho pra cuidar da gente, né, de 70, 80 moleques. Então a gente Não tinha como. a gente bolava muita aula. Devia apavorar o time. Hoje em dia cresceu, então tem assistente social, tem psicólogo, clube grande, né? Tem bastante. Graças a Deus no Jabaquara a gente também conseguiu fazer esse controle. Então todos os atletas estão estudando. A gente geralmente também procura saber com a família, como é que tá em casa, como é que não tá. A gente também faz um pouquinho de tudo. Além de treinador, usa essa experiência nossa de ajudar como psicólogo, ou quando tem um profissional da área, ajuda a gente também. Mas hoje eu acho que o cuidado está maior do que antigamente. Essa parte acho que cresceu bastante. Ficou mais forte, né? Ficou mais profissional, mas... Sabe por quê? Às vezes, como eu te falo, eu sou apaixonado por futebol, não sou advogado, não sou jornalista, mas amo futebol. Eu acho que a parte da inteligência emocional, inclusive, ela deve ser muito abordada nos times, principalmente na base. Sim. Pra dar mais autorresponsabilidade, mais segurança pro jogador, pra ele ter a tomada de... Porque às vezes você vê jogador... Pô, não vou constranger ninguém, mas o Santos tinha jogadores assim que vieram agora, recente. Você vê que o cara tem medo de tomar decisão, sabe? Faz o feijão com arroz ali pra não se expor, com medo. Não tem aquela coisa de tipo o Robinho. Sim. Meteu a coisa camisa natural, né? e dane-se, vou pedalar pra cima do Rogério. Não vê, Essa parte se fala muito hoje, né? Até o Abel tem falado muito disso aí na TV, nas entrevistas, sobre o jogo inteligente, né? Então, todo mundo hoje entendeu o jogo. E isso também cresceu muito aqui no Brasil. A gente não só tem um moleque bom de bola, mas que ele tem a capacidade de entender o jogo. E isso passa para os professores, pelos treinadores. Porque se você não ensinar o menino, você desenvolver um treino para que ele seja capacitado na hora de tomar essa decisão, Leitura, né? essa leitura, ele não vai ter. Antigamente, a gente tinha mais
do empírico. Por quê? Tinha praia, tinha morro, tinha... A rua mesmo, né? A rua, A rua. né? Então, já voltou pra casa com o dedo pendurado? Pô, O tampão? né? Tinha Mertiolate, né? mertiolate. Hoje a molecada não tem isso. Então a gente tem que traduzir através dos treinos, relembrar essas situações. Colocar sempre jogos que transmitem isso. Para que na hora do jogo ele tenha mais essa tomada de decisão. Que antigamente tinha bastante. Se treina mais tática hoje, mas esquece um pouco da habilidade própria, né? Cara. Isso aí. E nos cursos tem muito essa discussão da parte tática e com essa parte analítica, né? Do domínio com a parte de dentro, do bola de fora. Se eu domino solano, se não domino solano. Então tem muito essa discussão. Utilizam ainda aquelas bolas de borracha para domínio? Pouco. Aí depende de cada treinador. A metodologia de cada um. Às vezes eu coloco uma bolinha para descontração, para melhorar o domínio. A gente usa um pouquinho às vezes. Sim. Pô, mas caramba, eu fico já feliz pra caramba de ver que o trabalho... Quanto tempo você tá ali no Jabuca? É o terceiro ano. Terceiro ano. Caramba, olha só, já tá com uma fornada violenta, né? Pô, 3 no Flamengo, 6 no Cruzeiro, 1 no Atlético Mineiro, o Pablo Maia do São Paulino. Pablo Maia, ó. Quanto falei do Pablo Maia aqui, hein? Não, o cara entrou, vestiu a camisa e jogou. E já era. Vestiu e já era. E assim, tua posição, né? Posição, volante, Tem que sair Direitinho, ensinou pouco pra ele, né? O Helder também pegou. O Helder, que tá no Santos também. O Helder Campos. Na época, eu tava na Portuguesa. O Paulo ficou um pouco comigo. Depois ele passou com a categoria com o Helder. E fez bastante também trabalho com o Helder. Não trazer ele de jeito nenhum. Pra cá saiu antes. O Paulo saiu, já tá no São Paulo. O Paulo já tem uns 4 anos no São Paulo. Já faz um tempinho já. Como a gente ficou muito tempo na Portuguesa Santista, fiquei 6 anos na Portuguesa Santista. Acho que no segundo, terceiro ano que eu tava lá, o Paulo chegou, mas ficou pouco tempo e foi embora. Pô, tu podia trocar uma ideia com o William Maranhão, né, cara? Maranhão, Olha a luta que corneta da semana, o Gustavo já mandou aquela cornetada. Pô, aproveitando aí a descontração, tá com a gente aí o meu irmão aí, Edilson Didi, a Alexandre Araújo, Zé Paulino, mandando boa noite pro Thiago, Biel, Washington Silva, Roberto, um abraço, Roberto. E o Kiko Pedra, que tá mandando um forte abraço pro Basílio. Meu parceiro, minha dupla de volante. Isso aí era. Kiko também jogou no Santos. Jogou. Teve a infelicidade e quebrou a tíbia, né? No momento que ele tava muito bem também. Mas ele começou um pouco antes de ti, não foi? Não, foi acho que questão de 6 meses. Porque ele é da mesma geração, né? E essas contusões antes delas eram mais difíceis, né? Era mais difícil de curar. E o Kiko tava muito bem. Foi pra seleção também. Sub-20. Ele foi volante, pô, do Peixe. Puta volante. Grande Kiko. Bom, e vocês estão disputando algum campeonato nesse momento? Como que tá esse Sub-17 do Jabuca? Muito bem. A molecada tudo do primeiro ano, né? Que são a categoria sempre chegando agora, né? Categoria é 06 e 05, né? Que é o último ano, que o ano que vem é Sub-20. Então, nosso time, a grande maioria, tudo do primeiro ano, 06. Esse ano a gente foi para Rio Preto. Fomos campeão lá em Rio Preto, a Cerca Cup, que o Alberto fez. O Alberto jogou no Santos, foi o gol da... Alberto Bicicleta. Isso, Alberto Bicicleta. Pô. Matador de gambá também, né? Fez um torneio, esse torneio a gente foi campeão. Agora tem a Copa Ouro, a gente tá na final também. Agora vai ser quinta-feira, contra Itapevi. E o Paulista, tivemos a primeira rodada contra a Portuguesa Santista. Ganhamos. E agora a gente joga sábado contra o Mauá no Campeonato Paulista. Então as coisas estão caminhando. Tá vendo? O Jabuca, pra quem não... Pô, pra quem é da Baixada aqui, acompanha sempre, né? E vê que o Jabuca vem aqui devagarzinho, mas tá indo bem pra caramba. E talvez o que falta, às vezes, é um pouco mais de visibilidade num trabalho tão bonito que tá sendo feito, né? Tá bem bacana, assim. O Jabaquara, desses 3 anos que a empresa tomou a gestão da base, a gente foi pra Goiânia disputar contra Goiás, contra Vila Nova, contra Atlético. A gente foi pro Rio, Flamengo, Fluminense. Fomos para BH, Atlético e Cruzeiro. E sempre batendo de frente. E tudo com o Jabaquara. E as pessoas, quando veio o Jabaquara, no começo, falaram, então vai viajar ônibus bom. Material que a molecada vai, material bom. Então começou a dar uma outra cara para a molecada. Tem um respeito diferente, né? E a própria molecada aqui de Santos também começou a bater lá. Que antes falava, pô, sai do Santos e ir pro Jabaquara. Hoje não, hoje já sabe que é respeito, bom. Pelo trabalho, pelas pessoas que estão lá. Você falou que 90% da... tudo da cidade. Caramba. Tudo da cidade. Mostra que a água da Baixada é boa. Tem.
Sem dúvida. Mostra que a água da Baixada e é boa. muita gente tem saído também. A gente vê ali no Instagram da molecada, a moleque no Havaí, fala, onde que é? Não, eu sou do Maitá. Não, sei lá, sou de São Vicente. Não sou do sei da onde. Fala, pô, onde estava essa molecada? Então tem muita gente também saindo para os outros clubes. Eu acho que com o fim de vários campos de várzea, também acabou atrapalhando um pouco esse trabalho aí de visibilidade da molecada. Porque Não tem antes mais tinha campo que muito, né? antigamente. Hoje já não tem tanto, a turma cresceu também, né? Assim, então o interesse da molecada também não é tanto que nem era na nossa época. A gente só queria jogar bola, né? Hoje tem o celular, tem jogo, videogame. Tem isso, tem aquilo. As baladas também, hoje em dia, com 16, a molecada tá indo. Começa cedo. Começa, hoje tá tudo muito mais cedo. Tá tudo mais cedo. Então a gente. É uma disputa grande para trazer esse moleque, principalmente os mais carentes. Trazer, mostrar um trabalho, ter uma alimentação legal, adequada. Que o Jabaquara também tá tendo isso. O molecada almoça lá, janta lá. Era isso que eu ia te perguntar. Porque às vezes você pega um menino que não tem tanta condição de vida, né? Quantos e quantos foram os exemplos? Não tem nem como a gente enumerar. Mas o Jabaquara, ele tem esse suporte de nutricionista, de alimentação. Thaís, não sei se vocês conhecem, a Thaís Conzo. É a nossa nutricionista, muito também, uma profissional excelente. Então o moleque chega lá, tem moleque do Guarujá, né? Tem uns 4, 5 moleques do Guarujá, pré-grande. Então o moleque chega lá para treinar 7h30 da manhã, 10 horas tem um treino, né? Chega às 7 horas, tem uma palestra, depois tem um treino, depois do treino tem o almoço. Se tem treino à tarde, o moleque fica lá, toma um lanche da tarde, e à noite ele janta e depois vai para casa. Então é um trabalho bem. Alojamento tem também, Basílio? Tem alojamento. Legal. A gente dá prioridade, né? Para os meninos diferentes, assim, né? Que tem uma qualidade acima da média, daí fica no alojamento. Legal. Mas a prioridade é para os meninos daqui da cidade. O Jabaquara profissional em si vai disputar algum campeonato esse ano? Tá no Paulista. Tá na A2, né? Na A2. A gente foi convidado, a comissão do 17, né? A montar essa metodologia de trabalho do profissional, com o Adriano Piemonte, né? Ele nos convidou para fazer ele fez uma parceria com a Aqui no Esporte e nos convidou para fazer esse auxiliar dele, né? Então a gente está montando o trabalho, o time está ficando bom também, outra coisa também. Começa quando? Começa agora domingo. E é sub-23, né? Sub-23. E tá vindo uma molecada boa. Tomara que dê tudo certo, porque a molecada é boa. O trabalho está sendo bem realizado. Pouco tempo, mas você já enxerga uma qualidade no time. Pô, já pensou? Em breve. O trabalho é difícil, né? É difícil. Que sobe 2, mais de 60 e poucos clubes. É um campeonato muito difícil. Tem que torcer para dar tudo certo para sair dessa divisão que é chata. Uma coisa que eu ia te perguntar, ô Basílio, existe alguma expectativa do Jabuca, por exemplo, participar da Copinha? Sim, esse é o meu interesse. Esse deve ser o sonho, né, de vocês ali, né? Por isso que eles queriam montar o profissional e o sub-20 também. Daí já tá fazendo. É uma condição para participar da Copinha? Isso. Tem um profissional ou não? O Jabaquara tem sub-20, não? Não, vai montar agora. Ou você tem que ser sede, o Jabaquara. Que é um pouco mais difícil, né? Ou ser convidado. Eles estão brigando essa parte aí política aí para ver se consegue entrar. Ou se ele estivesse na Série A3, que nem a Portuguesa Santista, era convidado já direto, como a Portuguesa disputou, né? Agora o Jabaquara tem essa briga aí, que é uma visibilidade enorme. Para vocês é o que precisa, né? Tá na Copinha, né? Copinha. Então o projeto do sub-20 ainda tá em planejamento, Tá né? em planejamento, mas já começou com avaliações, porque vai ter também. Seu, né, o Basílio, se montar o projeto sub-20, deve alçar algum. E outra, até para eles fazerem o que é muito campeonato. novo, né? Assim, a molecada do 17 por 20, O corpo, né? já tem uma diferença boa aí. Entendi. Porque a molecada nasceu em 2006 e o sub-20 até 2002. Então tem uma diferença de uns 3, 4 anos aí. Tu ter um ou outro é uma coisa, agora tu ter o time todo menor, né? E vai disputar, já tá certo que vai disputar. Campeonato Paulista. Sub-20? Começa dia 4, mês que vem já também. O Paulista Pô, então o Jabuca tá com a agenda cheia, né? O Paulista do Sub-20 já disputa com o Santos, com o Corinthians, com o Água Santa, com os times da primeira. Não, que, assim, pô, pro Daniel, parabéns aí, Daniel Aquino, pelo projeto. Todos aí também, né, que estão encampando esse projeto de Jabaquara, o Rodrigão. Pô, o Rodrigão, ó, já estamos fazendo um convite pra vir aí, Rodrigão. Tem que vir aí, hein? Jogou no Santos, Palmeiras, Inter, atacante bom. E parabéns pra vocês por esse projeto que, poxa, tá movimentando a molecada da Baixada, que às vezes não consegue chegar na Portuguesa Santista. No Santos é bem mais difícil ainda. E tem o Jabaquara aí estourando, né? Exportando. Né? Hoje, depois do Santos, eu acho que antes era a Portuguesa, né? A Portuguesa estava forte.
Agora, depois do Santos, hoje o Jabaquara tá muito forte. E tá trabalhando com molecada desde os 11 anos, agora até o profissional. Então tá tendo Muito legal. um acompanhamento completo aí. Parabéns ao trabalho aí por não só revelar jogadores, como formar caráteres, né? Isso, que é a grande importância que eu acho que é da base. E uma coisa que o Basílio tava falando que eu achei importante é que a preocupação é em formar o atleta. Sim. Porque assim, a base hoje ela cobra muito resultado. Né? Tinha o Palmeiras, não tem copinha, tem que ser campeão da copinha. Tipo, o título é uma consequência natural das coisas. Mas como que essa questão de você, essa dificuldade de aliar a individualidade, o fundamento, a parte tática? Como que vocês trabalham essa questão hoje em dia? Porque tem gente que fala, a tática é importante para o cara já ter essa consciência de jogo desde pequeno, mas às vezes você pega o cara que é destro, ele não consegue chutar de esquerda, ele não dá um passe de esquerda. Sim. Tudo isso passa pelo que a gente estava falando, a montagem dos treinos, né? Porque o que acontece? Principalmente aqui no Brasil, que todo mundo é apaixonado pelo futebol. E por isso foi importante as licenças, que qualquer um poderia ser treinador. Nem todos podem ser jornalistas, nem todos podem ser advogado. Ou melhor, podem, mas eles precisam se capacitar, precisam fazer a faculdade, qualificação. No futebol não estava assim. Então o cara estava trabalhando numa função, deixa eu... E na verdade, se você ver, todo mundo sabe montar um time aqui. Você monta outro. Daí vai nesses detalhes. Você unir a tática com a técnica, o individual, no coletivo. Daí são os treinos que você vai se preparar para você montar. E a gente vive isso. E falando do caráter, assim, do respeito, eu acho que nesse sentido que os europeus estão na nossa frente. Coisa que a gente tinha antigamente, com o Muricy, com o Leão, com o Vanderlei, com o Tele Santana. Eles tinham mais peso com a diretoria, mas então o atleta respeitava mais o treinador, porque ele é a autoridade. Aqui no Brasil, ainda os treinadores novos, ainda não tem tanto pulso. Então, com um medalhão, um jogador respeitar, demora muito. Quando chega o europeu, um Jesus, um Abel, ou o cara segue na linha que tem que seguir, ou o cara tá fora. E isso que eu acho que eles levam vantagem também. Daí pode ver, ele sacou, se é outro treinador, a diretoria não deixaria tirar o Gabriel Menino e nem o Patrick lá, que é as duas revelações do Palmeiras. Você tá louco, vai tirar as duas revelações, precisa vender, porque não estava dentro de uma linha do sistema. Então, isso que nós precisamos ter essa firmeza, nós estamos começando como treinador, de acreditar nos valores, que é o principal. E o atleta, vendo que o treinador, o que ele fala, ele vale a pena, vale. Ele compra a ideia, né? Ele compra a ideia. O cara não tá ali. O cara fala uma coisa aqui, fala uma coisa ali. Daí você vai se perdendo. E isso aí desde pequeno. Hoje em dia todo mundo é que eu acho que, como eu costumo pensar, com essa fragilização da criação da molecada, hoje a gente está formando uma geração de tem muito mimado. De mimado, de gente mimado. Você não pode falar nada, tu não pode chamar a atenção. E eu tô aqui pensando, tu é um cara que tu é um menino da vila, tu foi criado. Sim. Né? Até mandar um abraço pro meu amigo aqui, o Vicente Barazal. Foi o Vicente que trouxe, que passou o contato do Basílio, que fez a ponte pro Basílio estar aqui. O Vicente jogou contigo na base do Santos. Isso, eu cheguei. E parar pra pensar nessa molecada que se formou contigo, tinha uma malandragem. Antigamente tinha malandragem no futebol. Isso. Né? Tá falando do Leão, do Luxemburgo. Esses caras eram malandros. E quando a gente fala de malandragem, a gente não tá falando de criminalidade. Malandragem no bom sentido. Né? De você saber chegar, saber sair, saber se impor. Né? E hoje em dia a gente não tem isso na molecada. Eu acredito que o empresário deva atrapalhar demais o trabalho de vocês, porque fica blindando, né? De repente, se tu dá uma dura no moleque, o empresário vem e fala que não é assim. Isso. Que nem o Thiago falou, hoje em dia a molecada não pega nem o copo d'água, tem alguém pra ir lá e dar água na mão do moleque. Eu acho que isso aí tudo mudou muito e deu uma fragilizada, né, cara? Não, com certeza. Isso, por a gente estar num clube assim que o domínio está sobre a The Aquino Sport, e ele é um cara que está constantemente ali, o Daniel, o Rodrigão, e compartilha dessa nossa ideia, dessa nossa formação, então fica mais fácil pra gente. Mas a gente escuta casos no Santos, no São Paulo. Eu acho um absurdo. O empresário fala, não escuta seu treinador, não. Eles não sabem de nada. E o moleque vai lá, reposta na internet. Você me tirou com 5 minutos, também você é um fraco, você não sabe, não. O moleque tá falando isso do treinador dele. Ele não tem mais o respeito. Hierarquia, né? Não tem mais o respeito. Rolava isso com o Leão? Não, jamais. Leão, Muricy, Vanderlei. Você tinha um respeito,
Muito, pô. Os caras eram referências, né? Referência. Não, na base, eu fiquei o Lima aqui. Tô atrasado, tô morto. Hoje... O professor Lima, né, Basílio? Ele que me trouxe, de São Paulo. É não só admiração, como respeito. Ah, mas aí vai da consciência. Como é que não respeita o Lima? Exatamente, Pô, o cara jogou pra caramba, velho. Ah, mas, pô... Não, o que a gente tá falando era outra educação. E por isso que a gente precisa muito, a gente que trabalha na base, como treinador, preparador físico, da direção. Tem que dar o respaldo, né? Tem que dar o respaldo. Porque não adianta a gente dar, que nem pai e mãe, né? A mãe fala um negócio, o pai fala outro. O moleque fica perdido. É a mesma coisa, por isso que eu falo de formação. E às vezes a direção, por ela enxergar que o menino tem uma qualidade, que ele lá no futuro pode ser vendido, alguma coisa assim, ele vai tirando toda a autoridade da comissão. Daí isso atrapalha da formação do atleta. É essa a diferença do europeu. O moleque entra no Barcelona lá com 11 anos, a cartilha dele tá lá já. Ou ele cumpre, ou ele tá fora. Não é porque ele joga ali, porque joga bom. Lógico que também tem os seus erros lá, tudo isso. Normal, né? Mas a gente perdeu isso. Essa formação a gente perdeu. A gente não tem. Então a gente era mais malandro nesse sentido, mas a gente respeitava mais os nossos pais, os nossos professores. A gente não passava dos limites, né? É um reflexo da sociedade, né? É da sociedade, exatamente. A gente vê a sociedade, você falou respeitava os professores. Putz, hoje não rola. Tem gente que, criança de 8 anos, querendo jogar cadeira no professor. Exato. E outra coisa também, eu acho muito legal o Basílio tá trabalhando com categoria de base, tá entrando nesse caminho de ser técnico de futebol. A gente vê os caras aí preocupados em trazer europeu para dirigir time, trazer português, trazer cara de fora. E a gente tem muita gente aqui que conhece de futebol. Da tua própria geração tem um monte, tem a Diel. Tem uma galera aí que podia estar trabalhando e não veio. O Helder, né, que ele acabou de citar. O Helder tá no trabalho. O Everton trabalhou com a gente na também. O Maurício Copertino tá indo bem. Ele tava na comissão da seleção e tudo mais. O Copertino teve, né? O Galo, né? O Galo teve aqui no Santos também. O Copertino, ele era auxiliar do Luxemburgo, né? Isso. Quem sabe a gente traz o Cupertino aqui. Então, mas que nem você falou uma coisa de trazer técnico europeu, não passa muito pelo que o Basílio falou de... Porque esses caras, eles têm respeito do jogador brasileiro, cara. Muito jogador brasileiro, acho que até acaba respeitando o europeu de uma forma diferente. O que acontece, que eu vejo, né? Mas talvez pela porta que se abre na Europa, né? O cara meio que referenda. Foi também uma culpa nossa, nós brasileiros. Principalmente dos treinadores e dos mais velhos. Por ele ser tão bom como atleta, eles se acomodaram. Então eu sou bom pra caramba, fui fera, fui campeão mundial, fui tri-libertadores. Então os caras se acomodaram e não quiseram aprender mais. Abriu esse espaço, né? Abriu esse espaço, né? Abriu espaço. Agora que tem muita gente boa, também tem muita gente boa se capacitando, estudando, melhorando os treinos, melhorando a linguagem. Melhorou pra caramba, muito. O curso da CBF é bom pra caramba. Então, eu acho que... por exemplo, você tem propriedade para me dizer isso. Hoje eu vejo um técnico brasileiro despontando que é o Maurício Barbieri, no Bragantino. Será que o fato de ser empresa não dá uma liberdade maior pro técnico? Muito. Te dá um respaldo diferente? São situações, que nem eu falei. O Abel citou ele, né? Uma coisa eu trabalhar no Barbieri, né? Uma coisa eu trabalhar no Jabaquara, que a empresa tá ao meu favor. Outra coisa eu trabalhar no Corinthians. Que de repente a torcida muda tudo, né? É a mesma coisa o Santos. O Barbieri. Sim. O Red Bull tá ali fechado. Ele perde um jogo, não tem torcida, não tem cobrança, é ali. Quando ele pegar um Flamengo, ele já teve o Flamengo, né? Botar um Flamengo, botar um Corinthians, um Santos. É 2, 5 partidas, se ele não ganhar, é fritado. Porque a pressão é muito grande. Mas ó, o que o Marcos falou agora faz tanto sentido que eu vou ter 2 exemplos de treinadores, vou falar de treinador recente, hein? O Renato Gaúcho tinha esse pensamento de não estudar, Boleirão. É até um boleirão e até um bom treinador, mas acho que se ele estudasse mais, ele ia desenvolver mais o trabalho dele, mas a gente respeita, é o modo dele de pensar. E o Rogério Ceni tá tentando ir para outra linha, embora tá tendo alguma dificuldade, porque querendo ou não, a gente parar para pensar, diferente do Muricy, o Rogério Ceni tá fazendo um caminho um pouco maior. O Rogério Ceni só tá pegando o time de primeira divisão. O Fortaleza, não importa, é time de Série A. É time de Série A. Hoje o trabalho do Fortaleza passa muito pela mão do Rogério Ceni. Tá na Libertadores. Então, exatamente. E eu acho que é isso, o estudo. Porque eu acho que se o Rogério Ceni fizesse o trabalho como fez o Muricy, que foi treinador do Marco,
O Muricy galgou como? Foi auxiliar do Tele, Isso. pegou punch, depois veio para Portuguesa Santista, pegou rodagem e foi o que foi o Isso. Muricy. Acho que o Rogério Ceni tem tudo para ir nesse caminho, só que assim, ele tá começando com times muito Sim, grandes. sim. Hoje o Rogério Ceni tem pouco tempo de carreira e já foi campeão brasileiro. Exatamente. Cara, mas assim, o Rogério Ceni, ele tá despontando. Sim. Pô, ele é um cara vitorioso. Ele ganhou o campeonato Copa do Nordeste, ele ganhou o campeonato cearense, ele ganhou um campeonato brasileiro. Então, Tá mas- bem aí no São Paulo, recuperando o respeito. E assim, o que eu acho que o Rogério ele carrega um pouco de dificuldade contra ele, que a galera acha ele meio perna, né? Isso. A galera acha ele, É isso mesmo. acha ele perna demais. Então, assim, os caras já ficam meio assim com o da imagem Rogério. dele, né? Isso, é. Exatamente, ele tem a imagem muito ligada no São Paulo. Então, e assim, que ou o cara era São Paulino e gostava do Rogério, diferente do Marcos, goleiro do Palmeiras. Então, o Porque todo Pedro mundo é gostava do cara. Já o Rogério não. Era o São Paulino que curtia. 2 exemplos que eu tô vendo. Um aqui na minha frente do Marcos, que ele tá falando que tá galgando devagarzinho. O trabalho dele primeiro na categoria de base. Vai pegar uma experiência bacana. Assim como o Alex. Sim. O Alex já falou que ele não quer assumir um time logo de cara. Ele quer pegar uma experiência. Conhece muito de futebol, cara. Primeiro como categoria de base. Isso. Ele falou que era começar de baixo como foi no futebol. Como o Marcos falou, começou lá com o menino da Vila, cresceu pro profissional, naquela expectativa de estar bem aparado. O Rogério não, tudo bem que foi por outras pressões, né? Ele já assumiu logo de cara o São Paulo, né? Sim. Mas assim, acho que ele vai ser um bom treinador se ele continuar nesse caminho de estudo. O Rogério estuda demais. E o Muricy falou pro Rogério também, pra ele começar, né, um pouquinho Vai mais devagar, vai né? devagar, quando ele tá parando, né? E isso que acontece também muito lá fora. O cara vai lá pra categoria de base, vai pegando toda essa formação e vai subindo, que o Alex tá fazendo. Que joguei comigo também, o Alex. Você jogava junto? Na seleção sub-17. Jogava pouco? Putz. Alex jogava demais, cara. Pô, camisa 10 nessa época tinha Alex, teve Djalminha. O Marcos foi uma época Sobrava, difícil de jogar, né, Marcos? Ah, difícil. Assim, difícil em todas, difícil, que os caras eram muito bons, né? A gente Sim. pega, pô, Alex, meia, Djalminha, não cheguei a jogar contra. Mas viu, né? Alex, Edilson, Olha, Ronaldinho, né, o Gaúcho. Pô, você tinha que marcar o lembro assim, ó. Se for no banheiro, o Vai junto, né? você vai junto. vamos lembrar aqui, Uma ó. vez foi querer mudar, Narciso falou assim, não precisa ficar correndo atrás dos caras, não. Quando cair na minha, eu pego. Narciso não pegou. A bronca veio pra quem? Quem que eu falei pra você marcar? Leão, né? Mas no... E o Leão, Vai cara, Martins. o Leão era difícil como técnico? Era exigente. É exigente, é disciplinador, né? Então, o treino, Teve uma o treino mudança, 8 né? horas. Fala isso, né? De 98 para 2002. Muito. Tanto é que eu tinha sido emprestado. Na volta que eu encontrei com eles, já que tava ele, o Robinho, não, o professor tá diferente, mais solto, moleque brincando, jogando água nele. Uns 3, 4 anos atrás, nem pensar, né? Nem isso. pensar. Impossível, né? Sargentão. Sargentão. Podia andar, ia de regata. Quem mandou vir de regata? Não quero vir de regata. Ia de chinelo, não é pra vir de chinelo, não. Tudo ele pegava no pé. Mas você acha que isso é importante? Essa regra Sim. de deixar o cara, pô, tem que estar uniformizado, Isso. na Tem uma- concentração isso. tem que estar ali direitinho. Ah, eles foram mudando, naquela geração, eles foram mudando isso, né? Ele, o Luxemburgo, naquele momento, foram importantes para essa mudança. Isso. Eu acho que o Luxemburgo é um cara que mudou Mas- paradigma no futebol brasileiro. Muito. Tudo que, assim, hoje a gente buscando, aprendendo cada vez mais, muita coisa que se tem hoje, ele colocou. Quando ele veio aqui pro Santos, que O Vanderlei. Pô, 10 caras na comissão, cara, mas era 10 profissional de nível top. Que você entrava e ficava bobo. Então, você tinha chuteira boa, já outra ia pegar água pra você. A gente não estava acostumado com isso, né? Aquela mudança, poxa, mas todo mundo te cobrando 100%. Ou Tinha que você ter dá resultado. Tinha que ter resultado. resultado. E ele fala pros caras, eu vou, na minha frente aqui, eu vou comandar. Então ele dava dura no Oswaldo de Oliveira, no PC Guzmão. Caraca, o treinamento tá ruim aí, é melhor isso aí, melhor. Mas o negócio ficava todo mundo na ponta do carro, cara. Ele, eu acho que ele. Luxemburgo é o cara que mudou o jogo. Não, e ele tava à frente do tempo. Tá. Depois eu acho que ele se perdeu um pouquinho em algumas coisas, mas. Ele ficou muito gestor, né? Que já falam muito de que ele já porque começou meio que ser aconteceu, empresário e tal, né? Tipo, Manager. mas o Vanderlei, cara, pô, quando ele foi campeão chegou à final lá com o Bragantino,
Ah, esses caras eram muito bons. Pô, era Gil Baiano, Ivair no Bragantino, Marcelo, Mauro que depois Silva, foi goleiro do Mauro Silva, Silva, Donato, isso, se eu não me engano, Marcinho. antes de... Pô, olha o time que os caras tinham. João Santos. Era um timaço, Jogou aqui cara. no Santos Jogou no dois. Santos, o João Jogamos Santos. junto, Você é. jogou com ele? Joguei Você jogou com o Miller? Joguei comigo. Miller jogava pra caramba também. Muito. Meu Deus do céu. Eu lembro na do- verdade, ele que me subiu. O profissional. O Miller? É. Porque eu disputei a minha última Taça São Paulo em 97. Miller veio do Perúdia da Itália, cara. Quando Daí veio pro Santos. o Luxemburgo subiu 4 atletas só. O Magali, Michel, o Eduardo Marques e mais um. E Fumaça. Isso, foi o melhor da Taça São Paulo. Daí eu fiquei 6 meses treinando separado. Aí teve um coletivo. Eu falei, minha vida, né? Daí teve, na época, o Sub-20, lá, o Juniores, contra o profissional. Aí meti o pau, joguei pra caramba. Ele falou, Bandeira, quem que é esse neguinho aí, volante? Ah, tá aí, mas a gente não vai utilizar. Não, agora, pode subir. Daí eu terminei o treino, uma sexta-feira, peguei minhas coisas, ia pra São Paulo, mandaram me chamar. Aí fui lá correndo no CT, não tinha carro na época, correndo. Olha só como era diferente, né, cara? Porque a Foi gente- correndo no CT. Da Vila até o CT. a gente tava no CT. Aí fui pra vila. Acabou, almocei, arrumei minhas coisas, mandaram me chamar. Basílio, ó, Marquinhos, né? Sei lá no CT. Mas pra ir rápido, que os caras, os olhos de ovelha querem falar com você. Falei, agora? Falei, volto correndo. Cheguei lá e falei, neguinho, você tem 40 minutos pra arrumar suas coisas e pra pré-temporada. Você quer ir? Falei, lógico que quero ir. Volto eu correndo, peguei minhas coisas, arrumei minhas coisas e fui pra pré-temporada. Em 97. O coração, né? Coração disparado. Cara, o Miller jogou muito no Santos. Acho que foi, eu não sei, mas eu acho que foi a melhor fase da época Quem foi que tinha mais trabalho na marcação de time marcar. adversário atacante, assim? Edilson, né? Edilson jogou muita Romário bola, jogou pro cara. Romário? Joguei contra o Romário. É que o Romário é aquele negócio, né? Ele não te dá trabalho no. Ele não Pode ser corre que o tempo A todo. bola tá dentro do gol, né? É isso que eu. Ele não te dá trabalho que você vai cansar. Ele fica morto lá, pá. Eu vou até ali. Já que ele não tá, eu vou até ali. Se eu vou até ali, a hora que você vê, gol. tá com os braços abertos. Fala, Não caralho, podia deixar a bola chegar nele. chegar né? nele, é. É, E mas o Edilson era ele, insinuante, né? Não, Edilson, o Alex, mais lento, mas muito inteligente, a Marcelo mesma coisa. Carioca. Carioca também, chato. Jogou Muita demais gente boa, também, né? Muita gente Pô, imagina, Edilson jogou com o Djalminha, Luizão, no Guarani. Rivaldo. Edu Lima. boa. Parar pra falar dessa galera aí, e até que a gente já citou aqui Alex e Djalminha. O camisa 10, hoje em dia, é uma posição que é difícil. da gente raridade. achar. O Santos não tem um camisa Difícil, 10. Muito difícil. Poucos clubes tem. É, porque Jabaquara ficou tinha tão algum? dinâmico agora, tem um no Sub-15. O que Com essa aconteceu, característica. Basílio? Tu tem no Jabaquara? Então, tem no Sub-15. No Sub-15 tem um. Com essa característica, um meio mais clássico, que domina e coloca a bola. Acho que o futebol ficou tão corrido, tão dinâmico, que esses meio que. Intensidade é a palavra famosa, Desde né? da base e os treinadores, todo mundo, e a gente também acaba caindo nesse. Tem que correr, corre, marca. E foi perdendo essa qualidade, o cara que. Porque esse tá ali jogador pra é o que pensar, faz pra pensar. pensar. Ele não tem tempo, né? Ele é Ele vai ter atropelado, duas né? bolas, só que duas bolas que vai deixar o cara no cara do gol, que vai fazer o gol. E isso foi se perder. E o centroavante também, né? O 9 mesmo, né? verdade. As duas posições. pivô, né? Pivôzão, é. Agora tá Mas é mal. porque geralmente hoje os técnicos eles preferem os caras mais. Isso. Eu não sei se. Outra vez a gente tá falando aqui no primeiro programa do Lucas Braga do Santos. É. Né? Daí o Rogério usou, o Dutra usou um termo que, pô, ele tinha que trabalhar, é meio que secretário de lateral. Cara, eu fico louco. Quando você coloca o ponto aberto e a função do cara principal é marcar o lateral. Pô, É que hoje ficou uma coisa. mas o cara é atacante ou ele é marcador? então, Ele, uma tudo coisa- bem, ele acompanha até o meio. Mas assim, você pode arrumar um time com um lateral que fica mais, E que o tu outro- libera mais o atacante, faz o volante se virar. Agora, pô, o atacante tem que ficar descendo toda hora pra acompanhar o lateral. Se a gente for ver o jogo, tá tão uma coisa tipo assim, tudo igual, né? Mecânico. Mecânico. É. É. Todo mundo volta, todo mundo. Aí entra um Ângelo quebra uma linha que nem ontem, Isso. todo mundo fica Então é encantado. justo, é. Esse cara não vai durar até o meio do É ano. outro É uma menino coisa também, pra tu né? pensar e de repente lá na frente tu implantar nos teus times Exato, aí, né? é. Como mudar isso, né? Porque não é fácil. Mas às vezes, então, aí cai naquilo que ele tava falando no começo. Acho que ideia, talvez o Marcos tenha um monte, porque ele passou por uma fase muito boa do futebol brasileiro, que foi os anos 90. Cara, olha só. Giovanni, Não, pelo então. amor de Deus. E assim, e outra, ele foi treinado pelo Leão, pelo Vanderlei, pelo Muricy. Muricy também. Não precisa falar mais. Então, mas aí ele vai mudar. Vem falar com os caras que ele jogou, com a com que cobrança ele do jogou resultado. e com quem ele jogou. Então, mas isso, por isso que eu falei Sim. da empresa. Estar numa empresa
Pô, o respaldo é diferente. Você pega esses times na Copa São Paulo, Isso. sei lá, pega lá o Olé Brasil, não sei se tem mais, né? Sim. Você pega o Mirassol, que tá revelando, os caras venderam lá o Luiz Araújo do São Paulo e gastaram 6 milhões. É outra coisa. O cara, ele consegue desenvolver o trabalho, ele pode... Recebe essas metodologias. Os clubes grandes, assim, né? Chamado, são muito grandes, desde a base. Porque tem o. Isso aqui é empresário, porque isso vai trazer um patrocínio. Tem coisas que você não tem nem como controle, mexer. Né? Tem controle. Ou você sai ou você tenta entrar no sistema. A gente falou de um camisa 10, cara. Teve eu não sei se tu jogou Caico, né? Caico. Putz, eu achava o Caico é bom de bola. Um cara que eu não sei por que não foi mais. Eu com o Caico, cara. O Caico, a gente é meio que até parecido. E teve um jogo contra a Portuguesa no Canindé, um gol do Miller. Foi um lançamento do Caico. Que o Miller pegou de primeira, de fora. Foi 1-1 esse jogo no Canindé. Eu fiquei no banco. O Narciso tinha acabado de voltar de empréstimo do Flamengo. Do Flamengo, né? O Narciso bateu e voltou. O Santos reabilitou o Atirson, né? Isso, Atirson. Atirson veio pra... Tava... Pra caramba. Jogou demais. Eu fui no Santos de São Paulo, no Morumbi. Foi 3-1 pro Santos, gol do Atirson. Foi na troca com o Marcos Assunção, né? Isso. Ele e Narciso. Aí veio o Lúcio, Bala e Atirson. Isso. Tem pergunta aí, ô Guga? Isso aí, é Kaique. Ó, Caico e Marcos Basílio aí no celular do Guga. Aqui nessa. É isso aí mesmo, Kaique. Gente boa pra caramba esse cara. E deixa eu te perguntar um negócio. Tem alguma perspectiva de vocês fazerem um intercâmbio ou de mandar gente pra fora? Ou de repente visita? Tipo essas Florida Cup, essas coisas. Porque assim, quando é de empresário, tem uma porta mais aberta, né? Paralelo a isso, ao Jabaquara, eu tenho um trabalho à parte, né? Chama Brasfoot. Que é quase a mesma comissão do Jabaquara. Tá. Que eu peguei a comissão do Jabaquara, que são meus amigos, né? Eu já tinha um trabalho com o Alex. Daí a gente montou a Brasfoot, que é para fazer esse trabalho de intercâmbio. A gente tá tentando fazer com o Jabaquara agora. Então a gente foi para Portugal há 3 anos atrás, a gente foi para Portugal. É um mercado bom pro brasileiro, né? Caramba. Pô, foi muito Facilita legal. no idioma, no clima também, né? Então foi sensacional. Agora a empresa também tá pensando em fazer esses intercâmbios. E tem um atleta da empresa que tá lá também, o James, que saiu do Santos. Era o goleiro, hoje tá em Portugal, tá jogando também, que era do Santos. Muito jogador, sai daqui pra Portugal fácil. Né? Cara, Portugal é um mercado, porque o clima é mais tranquilo para você chegar na Europa e o idioma, né? Você pega um brasileiro para ir para a base de um campeonato inglês, não tem como. Não vai, é raríssimo, né? Ficamos uma semana lá. Foi muito legal, muito produtivo a semana que nós ficamos lá. Bacana. Show de bola. E o nosso chat? O Amarildo ACS aqui. Amarildo, olha, Amarildo, um abraço, ele sempre tá lá no nosso Insta, sempre acompanhando. Grande abraço, Amarildo. Ele tá perguntando aí se vocês acham que foi pênalti ontem lá. Olha, então, só fazendo. Então vamos aqui agora. Vamos falando do Basílio. Vamos perguntar pro Basílio do que ele tá vendo de agora. Ontem o Santos jogou com o Curitiba na Vila Belmiro. 2-1 pro Santos. Jogo. Achei que o Santos teve um primeiro tempo muito bom. Não sei se você acompanhou o jogo, mas tava até comentando com os amigos aí. Depois até teve gente que concordou comigo, o jornalista concordou comigo, mas logo quando saí do jogo até postei no Insta. Pode falar o nome dele, né? Pra mim o Santos jogou ontem num 4-2-4. O Santos pegou ali com 4 zagueiros, colocou 2 volantes de marcação, Fernandes e Zanocelo, que também não é tão marcador, e ali os 4 atacantes. Esse pênalti, você chegou a ver o lance? O pênalti eu vi. Pênalti? Pênalti que não foi pênalti, foi né? Pênalti ou foi uma vergonha? O zagueiro do Santos deu um carrinho, de né? costa, né? Pô, de costa, o cara caiu depois, bateu nas costas do cara, né, do atleta. Ô, Rueda, por favor, meu presidente. Quero falar. Pelo amor de Deus, o Santos está sendo prejudicado toda hora. Quero falar. Dutra, vamos lá. Antes de falar, um abraço pra Vavá Valentina Santista, que deve estar nos assistindo. Um abraço pro Alves também, Thiago Alves. Parabéns pelo seu aniversário, Valentina. Continua nos assistindo. Mas vamos lá. Primeiro desabafo aqui. Presidente, não adianta ficar só na cadeira, presidente. Tem que ir na CBF, presidente. Segundo jogo consecutivo que o VAR dá uma explicaçãozinha banal. Eu vi que acho que encostou, acho que foi contato, acha, tem convicção. E o Santos de novo é prejudicado. Era para nós estar com 6 pontos se tivesse dado pênalti contra o Fluminense. Pênalti claro no Maracanã, pô. Aqui tô com o Marcos, que a gente acabou de falar das excelentes qualidades dele, e uma delas que ele tinha era liderança. Ô, jogadores, vamos lá, pô. Não foi pênalti? Vamos lá no juiz.
Vamos dar uma pressão. Não, você vai no VAR. Como vocês fizeram com a Universidade Católica. Deu certo. Vocês foram lá, viram um pênalti escandaloso, o juiz não marcou. No próximo ele já logo tremeu e marcou, pô. A gente não quer nada favorecimento pro Santos. Quer que marque aquilo que seja correto. E que seja respeitado. Exatamente, mas para isso, o presidente, o Edu Dracena, tem que ir na CBF, Pô, primeiro foi no Paulista. Paulista foi uma vergonha contra o Dois Mirassol. pênaltis. Não, contra o Mirassol, o Santos tomou o primeiro gol. Do num lance Marquinhos. que era pra ser expulso. Foi Exatamente. uma falta no ataque pro Santos. O juiz não deu no contra-ataque. O Mirassol meteu 1-0. Aí você vai E era o falar do último São homem. Paulo. Contra o São Paulo, Ela o próprio admitiu- VAR, a federação admitiu que foram 2 pênaltis. Que não, o Santos não jogou nada. Tudo bem, Mas foi garfado. Foram 2 pênaltis claros que a arbitragem não deu. eu vou dar o crédito que a gente ia falar agora. O Ademir Quintino, ele falou um negócio que é verdade. Ninguém quer criar teoria da conspiração. Mas vamos esperar, porque tá parecendo que assim, contra o Santos, vamos marcar contra o Santos. Vamos pôr o Santos pra segunda divisão. Então não estão tendo dó. A arbitragem não. A gente volta a dizer, não quer favorecimento. Apita direito. A gente quer que apite direito. Então, presidente, por favor, vá na CBF, vá você com o Edu Dracena e mostre os lances. Olha aqui, ó, tá escandaloso quanto estamos sendo prejudicados. E sabe o que me chama mais atenção? É que quando tem lance assim contra o Santos, os caras nem olham o VAR. Não, olha, vai direto, né? Nem olha o VAR. Você não vê o cara pôr a mão no ouvido lá pra saber o que tá acontecendo. O cara Tira a dá dúvida, e não tem acordo. Eu reparei no jogo Por que ontem o do cara São ontem ele Paulo. não foi revisar no O VAR? Daronco toda hora lance? põe a mão no ouvido. Toda hora. Com o Santos, no jogo contra o Fluminense, nem Segue, põe a mão no ouvido. segue. Então, é Ontem difícil. né? também teve uma parte lá do jogo que ele ficou um tempão com a mão no ouvido e mandou seguir. Foi no gol do Santos. Pô, e sem Agora falar que gol, né? teve um carrinho no segundo tempo do acho que é Guilhermo, o lateral Coritiba. do Coritiba, no Marcos Leonardo, num contra-ataque do Santos. Mas, pô, um carrinho absurdo. O cara deu amarelo, ele nem Não, foi olhar pra ver. daria Ah, já tá vermelho. vermelho. Mas infelizmente. Professor Basílio, como é que faz nessa hora aí? É difícil, né? Tem que chegar junto ou não tem que chegar junto? E outra, o trabalho todo, né? A semana ficar trabalhando. Pô, uma pena de sacanagem. Ridículo. É ridículo. Tem que ficar ali Pô, na tem uma frente. equipe pra fazer isso. E os caras erram ainda. Ó, eu sou fã do João Paulo. Acho o João Paulo, assim, o cara, goleiraço. Mas eu não sou fã de que o goleiro seja o capitão. Sim. Eu acho que o goleiro ele Tá fica longe. muito longe ali do campo. Professor e ex-meio campo. Dificulta, Marcos? Porque o goleiro. O goleiro ser o capitão? É, por causa dessa comunicação. Da distância. Da distância com o juiz, fica, né? A liderança é lógico. Você colocando um atleta de linha como capitão, ele fica mais fácil, né? Ele pode ser líder, como outros. No vestiário é o cara, né? Sim, é a faixa, é. Porque ali o capitão ele tem mais liberdade, né? Chegar, tá mais próximo. Encher o saco do juiz, né? Tem mais. Então, é que hoje eu vendo o elenco do Santos, eu não vejo um cara com essa. Eu vejo o Maicon. Maicon. É o que eu ia falar. Eu acho galera, que o capitão apareceu ontem, que o Maicon jogou Não. muito. A partida do Do Maicon. bastidor, Não vi o vídeo. então assista. É. O Maicon trazendo o Preleção. time. Ah, que o Maicon legal. trazendo o time pra ele. Então, mas ele foi contratado primeiro pela Isso. questão técnica, que ele é um excelente zagueiro. E tem essa questão. Pô, o cara jogou no São Paulo, jogou em Portugal há muito tempo, o cara jogou na Turquia. Tem bagagem. É um cara que Sim, sabe, experiente, ele né? tem Sabe experiência. jogar, é. E assim, um monstro. Ele jogou. Contra o Fluminense, ele jogou Também demais. duas partidas joga pra caramba, né? Ontem ele jogou demais. Contra a Católica, que eu achei que deu uma destoada, foi o Bauerman. Já tem um tempo, na verdade. O Né? Bauerman ele começou bem, deu uma. Apesar que assim, ontem eu não achei que ele foi tão mal. Mas Ele perdeu uma de cabeça no começo do jogo que o João Paulo teve que fazer uma defesa milagrosa. Foi em cima dele a jogada. Então, o Peixe ontem venceu 2-1 aí o Coritiba, gol de Léo Batistão, que eu sempre falo, não é oportunismo não, quem me conhece sabe, eu falo, meu, o cara tava 2 anos na China, ficou com o joelho operado aí 8 meses, aí voltou, estreou no campeonato. Faz diferença ser para um mercado É diferente. O nível baixa, né? Você fica bem mais coisa, na boa, né? baixado, E demora para engrenar? Demora. Aí depende de atleta para atleta, né? Mas que nem ele ainda tudo veio de uma isso aí, cirurgia. Tudo isso atrapalha o processo dele, né? Pô, mas nas férias do time ele tava treinando lá o dia inteiro, Olha, a tarde inteira. O Santos ontem teve um primeiro tempo muito bom. Não sei se vocês concordam comigo. Acho que o primeiro tempo, o Santos teve um primeiro tempo bom. Deu uma caidinha no final. O Ângelo estreou ontem, né? O Ângelo fez uma partida excelente. Agora, pra mim, nome da partida: Maicon e Lucas Pires. Lucas Pires na lateral demais. esquerda, ele arrebentou ontem. Arrebentou. Jogou a taça, né? Pra São Paulo, né? O lateral Jogou a esquerdo. taça São Paulo. Ele me lembra o Muito Marcelo do Real Madrid jogando assim. E ele é um cara que falam que ele não defende bem.
Ele foi muito bem ontem na defesa. Ele tem bastante roubo de bola. A gente trouxe na semana Líder de passada. desarme. Pois é. Então, como assim não defende bem? Talvez dentro do esquema do Busto, não, né? Isso, exatamente. Aí a gente pode discutir o esquema. E o Busto também, pra quem não viu o bastidor, ele pede pro time ser atrevido, né? Sim. Ele pede isso ao time no bastidor. E agora outra observação que eu fiquei preocupado. Acho que o Guga Rodrigo falou isso com Fernandes a também gente. jogou bem demais. Ah, esse O Fernandes. é o Pitbull mesmo. Mas o Lucas Barbosa parece que entrou pesado, né? E o Busto admitiu isso na entrevista. Ele falou que... O Paulo Rogério Rodrigues, ele tá falando sobre isso, né? Sobre a condição física do time do Santos no segundo tempo. Mas eu achei engraçado que o Barbosa, ele queria ter 10, 15 minutos. Um beijo. 10, 15 minutos do segundo tempo e ele, no final do jogo ele tava pedindo pro jogo acabar, levantando a mão, se arrastando. Então, mas eu Busto acho... admitiu que se tivesse mais 5 minutos, ele não conseguiria acabar o jogo. O Barbosa. O Barbosa. Então é estranho. Eu achei estranho a postura dele. Porque assim, Basílio, a gente tá falando disso, eu vejo que o Santos ele sofre um pouco fisicamente. O que você vê de mudança dos treinos de antigamente para agora? A dinâmica, por exemplo, era um treino mais longo, com menos intensidade, agora é mais pegado e mais curto. A alimentação também dá uma... Sim. Hoje a molecada tem acesso a comer mais porcaria do que tinha antes. Não, hoje tá mais curto e mais intenso. Antigamente era muito longo. Então você tinha a duração de treino de 2h30, que nem o próprio Leão. A gente fazia coletivo na véspera do jogo. Hoje, difícil você faz um coletivo na semana. O Abel do Palmeiras, ele treina então, no dia do jogo ainda. Então. Não coletivo. É, uma ajuste, Um recreativo uma ali. parada, né, um pênalti, um ajuste de defesa que a gente tá falando do Pires. Hoje é de pegado. sistema, pegado e curto. Um ou outro treinador que gosta um pouquinho mais longo e tal, mas hoje é muito por setor. Daí que ele tá falando Pires, defende mal. Precisa ver se é uma coisa individual ou se é uma coisa do sistema, né? Daí isso o treinador vai corrigindo. Ó, você falou uma coisa que, assim, eu tava falando com eles ontem. Quando eu saí do jogo ontem, eu fui pro jogo, quando eu saí, eu gravei tipo uma resenha do jogo. Daí eu falei, olha, o Santos tá jogando num 4-2-4. Porque montou a linha ali com os 4, só que os dois laterais, eles são ofensivos, que é o Pires e o Madison. 2 volantões, sendo que o Zanocelo nem é tão volantão, o Fernandes muito. O Solostelo, né? Ontem tava dormindo. Aí jogou Ângelo, Batistão, Marcos Leonardo e Julio. Os 4. Eu tava ali no meio, ali eu via o desenho sempre. Bonito. Então o Santos ficou muito exposto. Muito exposto. E às vezes arrebenta o lateral. Isso. O cara, apesar que o Lucas Pires, ele continua atacando e defendendo. Pelo menos pra mim, eu acho que ele vai bem demais. E ele começa o jogo e termina no mesmo ritmo, na mesma Ele é regular, ele é um cara linear. Pra ele não falta pulmão. O que Isso. acontece? Então, não sei, passa a bola pro professor aqui. É uma coisa que Do atleta. do atleta. Não sei se também vocês estão sentindo essa mudança. Quanto tempo de treinador tá aí? O Bustos deve estar uns 2 meses. Então, essa mudança de 40 dias. De treino, né? Tudo isso vai mexendo. É acostumar a fazer um tipo de treino, agora já é outro. Os jogos, daí tem que identificar o que. Pô, você era um cara que era caracterizado pela tua força física. Você corria o jogo inteiro, o tempo todo, marcando, mordendo. Exato, faca na caveira. Faca na caveira. Pô, não tinha desculpa, essa. Foi mal, na outra vim de novo. Não, mas o Basílio era um motorzinho no meio de campo. exato. E ali formou boas duplas de volante no Peixe? Boa, Narciso, Marcos Assunção, né? Ensinando profissional, né? Narciso no meio, invenção do Lucha. Depois ele foi pra zaga. Era zagueirão. Era jogador, Narciso, eu gostava do Narciso. Não, digo, mas ele era zagueiro. Sim, depois. O Vanderlei colocou ele de volante. Cara bom pra gente trazer aí o Narciso, hein? Pô. Bastante gente, a cidade tá Tem um contato com com muita ele? gente. Tem. Nossa, você vai passar o WhatsApp da galera aí. Fala do nosso amigo Murilo Taura, ele falou uma coisa e é verdade. Não vou pôr o Marcos na roubada, mas o William Maranhão, eu acho que ele deve ter o mesmo problema que eu de miopia, cara. Porque eu tô falando de futebol de quarta, se eu tirar o óculos eu não enxergo. Ou jogar de lente, tem que jogar de lente ou de óculos. Beleza. Cara, ele deu um passe ontem Pra lateral. Não foi nem de 30 centímetros. Alguém chamou Ele mirou o cara, você viu que ele olhou pro jogador e falei, pô, ele vai dar o passe certinho. Ele levantou a cabeça e fez tudo Mas no vou figurino. falar uma coisa pra E ele você. errou o passe. Eu sou um cara que eu sou um defensor do William Maranhão. Não, nem sou contra ele, jogou, de verdade. ele entrou no lugar do Zanocelo e ele fez muito Foi bem. mais que o Zanocelo no jogo. Posso falar mais uma coisa? O João Paulo bateu um tiro de meta pra Eu escanteio. vi, isso aí eu vi, esse lance. Qual a diferença da cobrança? A torcida do Santos,
por criticar as contratações do Rueda, que estão indo bem. Sim, Quarta-feira, Angulo e Julio fizeram os gols. perfeito. Michael jogando muito. O único que ainda tá destoando um pouco é o William É Maranhão. o William Maranhão. Mas Rodrigo Fernandes, o Pitbull. o Fernandes, pra mim, ele chegou tomando conta do meio de campo. O cara morde demais. Ele... Não sei se a gente tava tão Mais carente fácil. de um volante Marcos Basílio, que aí chega o Rodrigo Tem muita Fernandes. mudança também, né? O Santos mudou muito, né? No último tempo Sim, mudou bastante. Técnico, então, muitos. Vou dar uma informação. Foram o quê? Acho que três, foram... quatro? Não, mais. Mais, né? Foi o Olan, Gesualdo, Cuca, teve Fernando Diniz. o Diniz, o Carilli. Olha quantos aí. que eu já falei. Ó, aí, Tudo isso vai atrapalhar. Tudo e isso olha a atrapalha. informação que eu vou dar. Há quase 6 meses que o Santos não tinha uma sequência de 2 vitórias, mano. Comemore, torcedor santista. Depois de 6 meses, o Santos conseguiu 2 vitórias consecutivas. Ah, nem na nossa época dos anos isso, 90. Não ficava 2 vitórias assim, tanto tempo. Não. O Santos conseguiu umas proezas nos anos 90. Pois é, mas Mas acho não que- dessa forma. Isso. Eu fui no Santos e Sampaio Corrêa na Vila 0x0, uma chuva à noite. Foi da Comebol. Comebol. Tinha 900 pagantes na Vila. Lá, 99 mil Foi pessoas. 5x1 lá, né? Lá no Maranhão, o maior maior público público da da história, vida. cara. No Maranhão. E na Vila, 900 pessoas. Exatamente. Pela Comebol, 0x0. Mas assim, o que é importante, que pra mim, assim, o Santos ganhou. É importante. Independente de estar ainda... Bustos fala- Eu ouvi a entrevista do Bustos e eu achei muito interessante que ele falou assim, olha, a gente tá arrumando o time, mas nós estamos ganhando. Sim. Isso é O importante. Santos empatou com o Fluminense, ganhou da Católica, ganhou ontem. Tem quarta-feira um jogo dificílimo contra o Coritiba lá no Couto Pereira. E ajudou o resultado de ontem, né, Thiago? Porque se o Santos Sim. perde ontem, o Curitiba ia vir com tudo lá dentro do Sim. Couto Pereira. Cara, dá moral, eu acho que... Segura mais, né, ô Marcos? Você que tem experiência. sim. O adversário já fala assim, esse time não é tão bobo quanto estavam dizendo. Bom pro Santos, né? Pô, resultado positivo sempre é. E a confiança, né, Marcos? Começa a trazer Sim, confiança a vitória, né? Aqui Porque nós assim, é uma coisa quando a bola bate na perna e sai. Quando ela bate e entra, que nem ontem o primeiro gol do Santos. Foi um belo lançamento do Ângelo pro Batistão, que tocou no Marcos Leonardo. Ele... Quando ele ia chutar, Zagueiro. o zagueiro cortou, mas que sobrou no bateram, pé do Batistão, que fez o gol. Em outras épocas, já não ia dar Não isso. ia sobrar. E ainda um gol contra do Henrique, 2x1. Né? Exatamente. Mais uma vez aí o Santos foi assaltado pelo árbitro, né? Um pênalti absolutamente inexistente. 13 mil pagantes na Vila. Cativa ali, como sempre, vazia, né? A partida cativa. Mas tinha que colocar. ele no VAR, ele fala com convicção, né? Pela imprudência. O Márcio Rezende de Freitas teve convicção em 95 também. Né? É demais, parte. né? É O demais. Santista tá cansado, né? Diretoria, o Santista tá cansado. Vamos nos ajudar. Eu quero aproveitar aqui para deixar nossa declaração de repúdio, né? A torcida do Santos pela briga, né? Depois do jogo. O que fizeram na UPA Central, né? A gente já tão carente aí na área da saúde. Os caras vão e quebram a UPA. Uma galera que não Só pra ser pensa, claro, né? tá, o Guga? Quando a gente fala na torcida do Santos, não são torcedores, né? Uniformizada. né? Exatamente. E, Vou nem citar o nome dela. nem dá pra dizer todos, mas alguns vândalos estão ultrajados de torcedor. Essa que é a verdade. Isso aí não são torcedores, mas você tá de parabéns, Guga. Eu prefiro nem falar muito porque é uma A gente vergonha. nem se estende tanto, é só se lamentar, porque assim, existe dano patrimonial. Imagina você que estacionou o carro ali. É, perto de vida, né? casa, ali, mora ali Saúde, perto, né? é. Você mora perto? Uma hora ali, na Alves Cabral. Não pegou nada no carro, né? Não, dia de jogo, deixa o carro dentro de casa, não, na garagem. Já A sabe. gente tá rindo, mas assim, imagina. Quem parou o carro ali domingo, de manhã, Páscoa, Lógico, sai depois o carro tá destruído, né? Então, eu tô tocando nesse assunto de torcida, eu não queria nem falar disso. É que eu queria perguntar pro Basílio se a torcida faz a diferença. Muito. Né? Porque uma coisa também, que eu tava até falando com meu filho ontem, como a torcida do Santos é apática. Né? Ela é reativa. Ela só levanta quando tem uma jogada bonita. Ela não é uma torcida que empurra o time os 90 minutos, né? Como tem muita torcida que enche os olhos. Eu A acho que própria varia torcida de do jogo pra Curitiba, jogo, né, Guga? né? Eu sou santista, mas eu não tenho esse lance, eu sou verdadeiro. A própria torcida do Curitiba, em vários momentos, eles levantaram para empurrar o time, mesmo perdendo. E a nossa torcida, ela demora para acordar às vezes. E a torcida, ela empurra, faz a diferença. não faz, Muito. Brasil? A torcida joga com o atleta. Quando ele tá ali no. Muitos treinadores até falam, vai lá já subir no campo, né? Pra você sentir, pra ver o clima. Pô, isso é uma tesão demais. É muito gostoso. Quando a gente chegava, balneário, né?
vinha pra Vila, a torcida já tudo ali, pô. Ia mais gente na mais Vila, né? gente, chapado. Pô, 98 lá na semifinal contra o Palmeiras na Copa do Brasil, tinha 25 mil pessoas A na gente Vila. pegou o esporte, pô. Aqui, cara, todo esporte. Foi aqui, 3-1? É. Em 98. 98, O Corinthians, o Sport. Corinthians. O Robson Luiz estava no Santos, né? Isso, Robson Luiz. Eu fui nesses jogos todos aí, cara. A torcida é fantástica, só que a torcida realmente, ela espera o Santos. torcida, né? Ah, mas a torcida do Santos, quando ela empurra Depende ali, do time. é do caramba. Não, quando vem pra cima Não tem quem. Eu vi Quando o time tá bem, jogar na Vila Belmiro É diferente? É diferente, não teve um time que não vem aqui na Vila, Teve, né? a temperatura, o clima, a torcida. Aí ia saber que Tele não ia dar gostava ruim. de vir pra cá. É, O Tele nem vinha. Ele nem vinha. O Marcelo de Lima Henrique, o árbitro, deu uma entrevista, ele participou de um podcast essa semana, ele tá pitando o Campeonato Brasileiro. E falou que Vila, São Januário e a Arena da Baixada do Atlético Exato, Paranaense são os estádios mais sinistros pra apitar. Falou que o estádio pulsa. Tu jogou, tava em 98 na final da Comebol? tava. Contra o Rosário? Tava. Eu fui na Vila. Como é que foi esse jogo lá, cara? Falou, deu tiro, caramba. Nunca vi tanto segurança na. Você chegou a ficar meio cabreiro, cara? Pô, Porque eu lembro de ter muito. apanhado um ano antes lá contra o Lanús, né? Pelo Acho que Atlético. levou uns 20 seguranças, cara. Tinha muita gente, sim. Os caras fizeram aquele corredor, né? Pra gente passar. Passando, os caras jogando garrafa pet de xixi e tal. A torcida, os policiais estavam fazendo escolta com a gente, dando tiro de borracha nos caras. Mó confusão. Foi tenso. Mó tenso. Aí vestiário, a gente foi, calmou, trocando. Entra comandante, sai comandante, o Leão discutindo com os caras. Daí o Leão falou assim: ó, pode tirar o uniforme, todo mundo. Isso já a gente é pronto para aquecimento. Não, ninguém vai entrar, pode tirar. Tiramos o uniforme e tal. Aí E dá um choque no vestiário uma coisa dessa, cara? Porque não é normal, né? Não é normal. Dá um choque em Pô, vocês. Não vai ter. Os caras não param de Torcida cantar, né? parando. Aí o comandante entra de novo e fala assim: Leão, ou você põe teu time em campo, ou a gente não vai segurar, não. A gente não tem estrutura para isso. Para segurar 55 mil pessoas que tinha lá, sei lá quantas pessoas tinham. Daí a gente trocou de novo a roupa. Demorou mais de 1h30 para começar o jogo das horas. Demorou? Né? Passou Demorou na Santa Cecília. Difícil, mas deu tudo certo. No final foi bom, foi bacana. Tudo experiência, né, senhor? Sampaio, 99, contra o Vasco de São Paulo, 70. Os públicos tudo assim. Aqui na Vila contra o Pô, Sport. contra o Rosário eu fui na Vila. O primeiro gol foi do Claudio Miro. O Adiel fez um gol de cabeça que também foi irregular, anulou irregular. Ah, mas era gostoso. Que estádio que já chegou a ficar em choque em algum estádio e falar, caramba, de olhar, de trocar uma ideia com o pessoal assim. Santos Corinthians. Pô, Santos Corinthians é bom. Você fez gol no Corinthians? Não chegou a Não. fazer gol no Corinthians? Santos Corinthians é uma delícia jogar, salô. Era muito bom. A rivalidade monstra, né? É, torcida do Santos quando é contra o Corinthians Aí vem, daí cresce também. cresce. E você Cresce. pegou a transição, né? O Viola, que era ídolo do Isso. Corinthians, veio pro Foi Santos. A Viola jogou muito no Santos, Foi cara. artilheiro, brasileiro. Famoso gol. Artilheiro. Nesse do. Ficava ele pra concentrar, ficava sempre eu e ele. Era louco. E todo mundo acha que o Viola é doidão, mas ele não bebe, né? Nada, né? Não, eu dorme cedo. Não, dorme cedo não. Dormia tarde, 3 horas da manhã. Era eu e ele no carro. Eu só queria ficar comigo, era moleque. Eu dormia logo e ficava lá, vendo os programas dele e tal. Eu dormi 3 horas da manhã. Falei, não, Viola, dormi. Falei, não, deixa amanhã que amanhã tem gol. Contra o Sport ele meteu o gol. Pode que você Contra o quiser. Corinthians, na Vila, começou acho que 1x0 o gol do Gamarra pro Corinthians. isso, O Santos virou com o Marcos Paulo. Isso. Não, Marcos Paulo Não. foi antes. Foi Robson Luiz Isso. e o Viola no segundo. Era o Ney, goleiro do Corinthians, eu acho. E teve aqui depois também. Então, e o Santos. Foi no terceiro jogo, o Santos empatou 1x1 com o Corinthians no Pacaembu, né? Foi pro terceiro jogo, né? Tivemos uma chance ele com o Robson. O Robson tirou Verdade. o Ney, daí escorregou. Agora foi bater, bateu pra fora. É que a galera não lembra tanto, lembra mais do Nilson fazendo isso contra o Palmeiras. Ah, o Nilson, tava aqui, né? Tava na Portuguesa Santista, né? Na Portuguesa Santista. E o resto da rodada? Bom, o Santos, então, só lembrando, o Santos já tá indo para Curitiba, né? Amanhã treina no CT do Atlético Paranaense. Quarta-feira, 19h15, jogo pela Copa do Brasil. Palpite de vocês aí pro jogo? 1x0 Peixe. 1x0 pro Santos? Vamos conseguir não tomar gol. Tenho fé. Ele vai ajeitar esse sistema defensivo. Vai achar. E você, Guga?
Lá vai ser tenso, né? Mas pelo que eu vi ontem do jogo, eu acho que o Santos consegue sair de lá com um O resultado Curitiba não me positivo. botou muito medo, não. Porque Também assim, o acho que Curitiba não teve tanta. Pelos lances que eu vi também não. Eu só vi um jogador que me chamou a atenção do Curitiba, o Igor Paixão. Igor Paixão. Bom jogador. Bom Da base do Curitiba. Bom jogador. Igor Paixão. E o Robinho, quando entrou no segundo tempo, ele deu uma organizada no meio de campo também ali, né? Naquela pressão que eles Não, fizeram. mas a pressão deles foi mais de posse de bola, né? Posse Foi de mais bola. territorial. Eles não tiveram tanta O agressão. Robinho assim. jogaria no Santos hoje? No meu Santos, não. Também acho que não. Ó, que ninguém se ofenda ou que fique maluco, mas eu vi uma lista, soltaram uma lista de jogadores que estão sem contrato nesse momento. Dentre os nomes que ali estavam, né? A gente tava até conversando com o Gustavo, falou, pô, o Hernanes e tal. Eu não traria o Thiago Neves. Dizem que ele é paneleiro. Isso, com todo o histórico dele, Thiago. Então, dizem que ele é paneleiro, mas assim, é um cara que ele sabe jogar. E é um cara que, se você coloca o... Pega e fala assim pro Basílio, você que vai correr pro cara jogar. É. Tem isso, né? Sim, sim. Lógico. Põe o volante ali pra correr, meu, e deixa o cara no tapa. Ô Basílio, o treinador quando vem de fora demora mais pra descobrir todos os atletas assim? Assim. Cada um pode ir. Tu não treinou com nenhum técnico estrangeiro? Não, a gente só teve a oportunidade de trabalhar aqui na formação de treinador com o Rui Quinta, português. Português. E depois foi embora o Rui Quinta e o Paulo Magalhães. Os dois de Portugal que vieram para estagiar com a gente, para passar metodologia. E foi muito bom. E Agora é muito demora um difícil a visão de futebol? É muito diferente, melhor dizendo? pouquinho. Quando eles vieram. Porque o jogo é diferente dos caras. Quando Né? eles vieram, hoje já tá. Tô falando, hoje todos os treinadores daqui já estão nesse conceito aí. Quando eles vieram um pouquinho antes da Copa de 2014. Tá. Então foi quando teve aquela transição que a gente tá discutindo. Para que o atacante vai voltar? Hoje em dia você vê todos os blocos, o bloco para cá, é Fico bloco. louco com isso. É tudo isso. Hoje em dia você não consegue enxergar outro jogo se não for isso. Né? Então, Tá, ele tem que acompanhar, mas no começo foi um Muito choque pra mecânico, gente. né? Como Eu que a não gente colocava isso em prática? Por isso que foi. Mas isso veio de fora. Veio de fora. Por isso que foi fundamental o Rui Quinto e o Paulo Magalhães. Imagina o Alessandro Cambalhota, Isso, jogou no Santos, isso, voltar pra... Jogou contigo, né? Jogou comigo, O Lúcio. Uma pergunta que essa aqui tá. Por que não fazem mais gol de falta? Falta treino, Treino, né? Pô, Basílio, também. por favor, Basílio. Treina a molecada pra bater falta. Falta, exatamente. Mas Meter aquele cacete, o que bate o falta. atleta não quer, o atleta não quer, ou de repente, por ter muitos jogos, proíbe pra ele não ter um desgaste físico. Desgaste físico, não quer, é uma junção desses dois fatores. E o Porque bom antigamente empresário, a né, gente que fala queria assim, ficar olha, ali no campo, acabava o desgraça. treino, Marcelinho ficava lá, o Assunção ficava lá, Neto, então os caras ficavam lá. Rogério Ceni. Rogério Ceni, os caras não queriam ir embora, os caras ficavam lá. Rogério Ceni morava no CT, só ia embora, o outro gostava, tinha o prazer de ficar lá. Então Ó, hoje não, desses que ele acabou o citou, treino, quer Pra sair mim, o porque tem pior isso, é tem do Rogério aquilo. Ceni. Tem tudo compromisso. E outra, não rola tanto também, pelo que eu vejo. Antes os jogadores eram mais família, né? Isso. Tipo, tinha uma integração maior no time. ficar Hoje cada um conversando. tem seu rolê, tem sua coisa diferente pra tocando fazer, aqui, tá ali, celular e tal. Realmente não tinha tanto Tem os isso. próprios Então parques, acabava, né? acabava o almoço e ficava aqui, ó. Vocês trabalham isso como que vocês fazem essa gestão Tem de grupo? Tá na base? É. Tá na base, tem hora no almoço, não usa o celular. Acabou Olha que legal. a janta, né? Todo mundo almoça junto. Todo mundo almoça junto. Acabou a janta, pra dormir, lá pras 10 horas, 9h30, recolhe o celular da molecada, chega na internet. Aí sim, hein, cara, muito senão bom. fica... Senão Até pra eles fica... poderem aprender a coisa de jogar uma cacheta, conversar Isso. entre si e de repente até uma jogada. Exatamente. Ô, Marcos, ó, vou passar por trás, te cubro. Isso, Tem uma conversar, interação, Conversar né? o jogo, né? conversar o jogo. Isso é muito bom. Isso é... Você falou do Marcos Assunção, putz, o cara metia gol de falta. Pra caramba. Teve um Santos e Bahia que ele meteu 3, cara, na Fonte Nova. Foi 3x3. 3 do Marcos Assunção, de falta. Eu batia muito. Eu nunca vi um jogador meter 3 de falta num jogo. Tem pergunta aí, Guga? Ailton Modesto, Nego Baza, time grande. Ah, aí jogou aqui com a gente. E Também futebol. muito bem. É, né? Pô, jogava pra caramba. O Ailton era o canhotinho? Canhotinho. Pô, meteu gol no São Paulo, aqui na Vila. É. Contrataram o Paulo Grande Henrique. Pô, o Paulo Daí, quando Henrique contratou foi o Paulo, então, quando matou ele matou aí o o Ailton. tava bem demais.
Você não lembra? O Ailton, pô, ele entrou, era um canhotinho, ponto esquerda, rápido, cara. Ele jogava bem pra caramba. Meteu então, gol, logo na estreia, acho que ele meteu gol no São Paulo, Isso, caramba. Foi bem mesmo. É. Aí veio o Paulo Rink, que era alemão, né? Tipo, Daí sacaram. Aí eu pra colocar o Paulo Rink. O Paulo Rink não foi tão bem. Thiago é o nosso Cláudio Zaidan aqui, né? Então, a memória boa. O Rodrigo Fabre veio também, né, cara? Fabre. Viola. Não, mas o Viola arrebentou. Viola e Lúcio eram os bad boys, tá falando Já até foi que muito o bem. futebol é companhia, né? Futebol e companhia. Eram os bad Essa boys. turma- Lúcio e Viola. É. Tem mais. O Viola é um cara que, assim, eu sempre fui fã do Viola. Ele teve, acho que em 98, ele teve um ano mágico no Santos. Depois ele saiu e voltou, né? Sim. Só que quando ele voltou, não teve o já foi outra- o mesmo destaque. Mas, A pô, primeira passagem teve um dele jogo aqui no foi Mineirão, passada. ele arrebentou, fez 2 lá no. Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. Teve um Santos e Atlético, não sei se você deve ter jogado. Foi um 4x4 na Vila Tarde. Tava no banco. Acho que o Adiel fez gol nesse jogo. É. Foi 3 do Valdir Bigode, Marques, o Aristizábal fez gol pro Santos e o caramba. Outro cara que jogava muito. Cara. Muito. Jogava demais o Aristizábal. Aristizábal. E era um cara que tinha e tem uma visão de jogo. Quando juntava Aristizábal, que veio quase junto, né? Primeiro veio o Dodô e depois veio o Aristizábal. No coletivo, pra pegar esses dois no treino, no time de reserva, meu Deus, era sem pensar, os caras, sem tocar na bola, os caras te davam o drible. Eles tinham uma leitura de jogo muito Leitura de fácil, né? jogo, muito fácil. A escola de São Paulo, que é uma escola muito boa, com Pelé, Verdade. né? E o Rincon, você chegou a jogar contra, né? Contra. E aí o que Agora, o Marcos pouco, né? Basílio falou, o Luxemburgo malandramente tira o Aristizábal, traz o Alex e monta o isso. Cruzeiro que ele montou. Exato. Aquele Cruzeiro de 2003 foi Absurdo. Luxemburgo, né? Levou o Maurinho, lá do Maurinho. Santos, né? Pô, Depois do Maurinho Santos, fez um ano, ele era do Paulista de Jundiaí, Ele veio pro Santos, Foi bem campeão. fez um ano absurdo e já foi. Só que também é outro que se arrebentou Depois, na contusão, né? Acho que ele machucou o joelho. Pô, você falou de lateral, teve um lateral que poucas pessoas devem lembrar, que foi o Zé Carlos. Zé Foi campeão, pô, jogou, era da Matonense, foi pro São Isso, Paulo, foi pro- jogou a Copa do Mundo, cara. Jogou Depois jogou contra a no, Costa Rica. Isso. jogou no Grêmio e Puxeta, bicicleta. caramba, o Zé Carlos. Começou com 27 anos de idade a carreira dele. Começou tarde, Começou tarde, Estourou. E foi um relâmpago, né? Foi Jogou um relâmpago, tempo, depois jogou no Grêmio, depois e sumiu. Não tem mais isso, né? Esses jogadores começando tarde, é difícil. hoje. Difícil. Quem Acho ali que eu tem lembro do Zé agora? Carlosinho, da portuguesa. lembra? Raríssimo. Raríssimo, é. O Zinho era cobrador de ônibus, né? Era. É o Zinho. Zinho? Aquele é português O santista. Zinho, não o Zinho que Outro jogou no Zinho, Flamengo baixinho, e tal, né? tal, Não, tal. não. O Zinho baixinho O Zinho da do portuguesa. esporte, portuguesa de esporte, jogou na portuguesa Santista. Ele era cobrador de ônibus, cara. Hoje A portuguesa teve um time também na década de 90, bom, né? bom demais, cara. E pros palpites aí do brasileiro aí? Ah, só falando, pô, vamos falar aqui também. Corinthians passou o carro no Avaí. O Roger Guedes pediu até a música no Fantástico, né? Meteu 3. Avaí acho que vai brigar ali pra não ser rebaixado. Bruno Moraes jogou. Jogou. Bruno não. O Júnior jogou, começou e acho que ele saiu no intervalo. Mas também ele veio de uma lesão no joelho. E tudo que isso que passou também, né? Complicado, né? Os caras falaram muito bem dele, porque ele ajudou pra caramba Sim, a galera a voltar da. Galera, assim, a gente tá falando de esporte aqui, né? É um programa esportivo, mas. Moraes, Tua casa. eu te entendo, irmão, mas não tem nada a ver. Uma hora você vai voltar pra casa, cara. Tua casa é aqui. Palmeiras. O Palmeiras tá patinando no brasileiro, né? Empatou. Me arrebentou, coloquei o Tadeu no Cartola lá, meu goleiro do Cartola. O Rony meteu um Na gol Bacia das no Almas, último né? ali. Na Bacia das Almas. Jair Ventura entrou, já meteu o ferrolho dele ali Muda no Goiás. muito, Marcos, assim, Jogou. competição que nem. Ele deu no meio da semana uma surra Sim. na Libertadores, 8-1. No Petroleiro. né? Chega no. Ah, mudou o time, né? Mudou outros. Mudou. Mas foi com o titular agora. Agora. Mas é que o Goiás contratou Jair Ventura, que assim, Os 10 atrás da linha. retranca absurda. Total, né? Ele arruma a defesa, mas eu não curto assim o estilo de jogo do Jair. Não gosto. São Paulo tomou 3-1 no Maracanã. Não curte por causa do DNA ofensivo, pô. Não, então, tem esse mantra no Santos, né, do DNA ofensivo. Acho que o cara. Escola do Santos É que o Jair Ventura, eu acho que ele é muito retranqueiro, cara. Aí vem jogar do Santos, vem treinar o Santos. Vira, né? Vou perguntar pro Marcos, que hoje é treinador. Vamos fazer um cenário. Marcos, treinador do Santos. Santos ganhando tudo. Cara, ia ser uma satisfação do caramba. Não, vai Tudo tem seu acontecer. tempo. Tudo Vai tem seu acontecer. tempo. Você é novo pra Mas caramba aí, aí. aí, Marcos, aí você tá lá. Só que aí, beleza. Você, de repente,
tá com um time ofensivo, só que perde as peças ofensivas. Você não jogaria reativo às vezes? Sim, sim. Você Não tem que depende trabalhar daquilo que você tem, as peças que você tem, né? Pois é. Isso é uma coisa que a gente conversa muito também nos cursos, no dia a dia com a gente também. Saber o que você tem nas mãos, né? Não dá pra você querer o DNA ter ofensivo, não time que você tem, não tem, Por isso que é importante a contratação. Qual é a característica do Santos? É ofensivo? Então você tem que buscar jogadores e treinadores também que gostam de trabalhar assim. Qual que é a escola do Santos? É essa, então. Qual que é a escola do Corinthians? Para você buscar treinadores com esse perfil. Eles foram campeões sempre no reativo. Coisa que Tite, acontece, que às vezes Carilli, futebol exatamente, reativo, né? Às vezes a direção ela contrata E não o acho treinador, mal, mas tá? Que fica, na minha opinião, não vejo problema algum. Acho o Carille um excelente treinador também acho. e acho que vai fazer um bom trabalho no Atlético Paranaense. Porém, não é o estilo do Santos. Mas acabou que deu resultado no ano passado, né? Salvou o jeito, né? Nada contra o profissional. Acho que ele é um bom técnico. E, pô, ele foi campeão brasileiro, foi tricampeão paulista. Tem resultado fora. É um baita Então, de um assim, trabalho, né, cara? Você vai contratar de acordo com. O Basílio falou, pô, eu gosto desse estilo de jogo, é isso que eu vou procurar. E assim, uma coisa que eu te pergunto, e que eu vejo pouco nos técnicos: variação tática. Sim. Eu acho que às vezes os técnicos eles se pegam muito, olha, eu tenho esse esquema de jogo. E se o time, o Vanderlei, às vezes ele mudava com 20 minutos do primeiro tempo, ele tirava um jogador, colocava outro, o time era. Você fala, esse cara é do cacete. Ele muda o jogo. Põe um mais no meia, né? Ele mudava, ele era um... Eu falei pra eles aqui no grupo, rapidamente, eu falei pra eles no grupo outro dia, que eu acho que todo jogador de base tinha que aprender a jogar xadrez. Isso é. Xadrez. Porque você trabalha estratégia. O Vanderlei. Então, o Vanderlei, quem diria e diz até hoje que o Luxemburgo escalava mal pra mexer no time pra mostrar que ele era bom. Tinha esses folclores no futebol, né? Mas ele mudava. Você que jogou com ele, assim, você tinha algum técnico que falava assim, cara, o cara muda? Porque também o time tem que comprar. Taticamente, eu não estou falando. Até o Carille falou isso aí. Eu nunca vi um treinador mudar o time tão bem como o Vanderlei mudava. A leitura dele, a leitura que ele tinha de jogo e conhecendo as tuas peças assim na mão, era fantástico. Então ele mudava, ele tirava um zagueiro, isso a gente vê, vai em Guardiola, né? Você vê, os caras mudam. O Fabinho, o Klopp às vezes é volante, às vezes ele é zagueiro, é lateral. Isso é outra discussão que a gente tem aqui. Que a gente não aceita muito, nós brasileiros. Pô, você tirou um lateral pra colocar o lateral na zaga. Mas quem não aceita? Torcida ou o jogador também tem dificuldade? A gente tem melhorado, o jogador tem melhorado nisso. Como os treinadores estão se capacitando e melhorando. Estão entendendo melhor? A base, que você falou, tá sendo melhor formada. Então, ainda tem essa rejeição. Pô, professor, mas joga de lateral esquerdo. Mas, pô. Aí o empresário enche o saco também. Pô, tu tá fora de posição. Esquerdo. Pô, o Júnior na Copa. O Júnior, o comentarista. É destro e jogou na Copa do lateral esquerdo. E depois no final como volante. Como volante. E jogou. Não, o Felipe Lan. Lateral direito, esquerdo, zagueiro e meia. Antigamente não tinha essa dificuldade. A gente tem exemplos do Zé Roberto que era lateral, virou meia. O Felipe. Mas quem fez isso com o Zé? Isso. O Lucha. Vanderlei, cara. O Felipe. Depois veio pra cá, trouxe pra cá. Então, aqui ele jogou demais, cara, o Zé Roberto. O Zé jogou demais aqui. Jogou demais. Pô, você falou, Felipe foi lá. Pô, não tem. O Zé Maria, depois ele foi um pouco mais pra frente. Mas o Felipe Lan, por exemplo, na Alemanha. O Lan, ele jogava ali como terceiro. O Maldini, ele era lateral esquerdo, depois jogou como zagueiro, como volante. Algumas ideias no futebol brasileiro que não permite, que nem uma coisa que eles fazem muito lá fora. Muda o jogo com 20, 30 minutos de primeiro tempo, muda o jogador não sai de biquinho. Se faz isso aqui no Brasil, exatamente. O cara acha que tá com... Por isso nós precisamos melhorar essa formação. Vocês estão trabalhando isso lá no Jambuca? Trabalha muito. Porque essa formação, o cara é reserva. Então, como é que já se entende como reserva? Não, lógico, tem o time que inicia, mas hoje em dia tá tão dinâmica a coisa, principalmente em time de alto nível, bastante campeonato. Hoje joga com um time, hoje joga com outro, você tá preparado para todo momento. A gente falou do Palmeiras que jogou, né, no meio da semana, jogou uma formação. Qual foi a escalação que ele repetiu, Bus, que você lembra? Não repetiu. Então... Agora, precisa ter peça. A gente não pode fazer isso quando a gente não tem peça. Armando Gomes falava, não tem como fazer omelete sem ovo, né? E sem qualidade. E agora, todo mundo sai na construção de jogo, do zagueiro.
Tem zagueiro que não tem qualidade pra sair, cara. Não adianta você ficar forçando uma coisa que você não tem qualidade. Ah, vai aprender. Só não vai aprender. Eu achei Pode que até tivesse aprender, sido mas errado. no meio do campeonato fica mais difícil. O jogo de ontem do Flamengo e do São Paulo, achei que tivesse sido errado, pronto, mas a vai torcida do funcionar. Flamengo aplaudiu. O Arão pegou uma bola de costas, ele não tava com o corpo perfilado. Que ele jogou. Ele pegou e jogou pra lateral. É. Aí eu falei, nossa, agora a torcida vai vaiar ele. Não, a torcida aplaudiu Fez porque viu que ele sucesso. tomou contra-ataque. E o Arão é o quê? Volante. Tava na zaga. Exatamente. Essas variações, elas têm que existir. E, assim, você tem aí o caminho da... A missão. Tem que ser treinado, né? Ó, Tem que ser treinado. pessoal, pra- o Armando aqui já levantou a plaquinha, que faltam 2 minutos para acabar o programa. Pô, bate-papo gostoso Legal, pra né? cara pra gente. Foi um Bacana. grande prazer, Basílio, te receber Também aqui. fiquei feliz de ter vindo aqui, bater esse papo aí. Foi corrido o dia hoje, né? Mas graças a Deus está corrido. Isso é sinal que tem trabalho. E prazer. Dar um abraço pro Vicente, né? Me chama de Vicente 6, o Ampola. Ele é sobrinho do Ampola, não é de São Paulo, né? Um amigo que a gente também conheci quando eu cheguei em Santos, me acolheu muito bem, lá em 90, 91. E a gente é amigo até hoje aí, um cara sensacional. Um abraço, Vicente. Abraço a vocês também, que vocês continuam com o programa aí. Bastante sucesso aí. Obrigado mais uma vez. Pô, sucesso no Jabaquara, que é um clube que, putz, é querido demais aqui na cidade. Feliz de saber que vocês já estão mandando gente para tudo quanto é lado, formando atleta. Vai ser pai de muitos jogadores, assim, né? Porque tá gerando jogadores em vários clubes. E que Deus abençoe sua carreira aí como técnico. Já foi excelente como jogador, como técnico agora, que você forme e tire essas Sim. coisas, assim, esse engessamento de alguns jogadores. E que, poxa, parabéns ao Aquino, Rodrigão, todo o pessoal do Jabuca, e que a gente possa ver vocês na Copa São Paulo, se Deus quiser. E aí, Guga? Pô, sem palavras, né, cara? Que noite gostosa na resenha. E pra gente é legal, né? Tipo, quem era da arquibancada, ver um cara que é ídolo, né? Jogar Legal. Depois do aniversário do Santos, trazer um cara que foi o ídolo de todos os três aqui da nossa geração, foi muita satisfação ter o Marcos Basílio. E quem sabe um dia a gente vai estar assistindo o Marcos e trazer ele aqui como treinador do Santos ou da base. Não pode meter a perna, hein? Tem que lembrar da gente. Já marcou com 2 semanas, né? Pô, mas que Deus te abençoe no teu trabalho. Segue com essa humildade, cara. Esse cara sensacional que tu é. Que eu tenho certeza que lá na frente você vai colher muito desses Deus frutos quiser. aí. Valeu. O plantio tá sendo bom, né? Valeu Tá mesmo. sendo bom. Muito obrigado aí pela. E teu pela palpite atenção. pra quarta-feira, o jogo do Santos? Ah, Santos, né? 1-0. 1-0. Eu vou com o Basílio, 1-0, gol de Batistão. Então estamos aí no 1x0. aí. 1-0. E com o Dutra, 1-0. Jabaquara joga agora. Quinta-feira tem a final, só que tá na briga ainda pra ver se traz o jogo pra cá. Quem trazer pra cá vai ser em São Caetano. Sábado é fora, daí a gente só joga no outro final de semana aqui, contra o Na Mauá. Caneleira, Contra o Mauá ou contra o portão Santos? aberto. Portão aberto, pode ir lá, a gente tá esperando vocês aí. Tem o pessoal da recepção lá, do staff. Pode ir que tá ficando bonito, o estádio tá sendo pintado também. Legal. Então tá, aos pouquinhos estamos organizando lá. Pô, depois tu passa pra mim a programação pra gente. A gente tá divulgando no Tá nosso bom. Instagram. Tá bom, Isso. 013 Esportes, _ Baixada. fechou. Segue também o Marcos Basílio aí Tá pra ver o bom, trabalho vou dele. seguir vocês aí também. E você, seu destaque final? Pra gente encerrar, que o Armando tá destaque- maluco ali na cadeira. Parabéns novamente para Valentina Santista. Agradecer o Marcos aí, vamos estar acompanhando o trabalho dele. E ter fé um pouquinho mais no Bustos, que ele vai acertar esse time aí. Isso aí, torcedor, confia no Bustos, eu também acho, sem corneta. Vamos ter paciência com o Maranhão também, porque, pô, imagina, o cara mal começou, tem 4 jogos e a torcida, antes de estrear, a torcida já queria matar Maranhão, o cara. depois eu te passo o telefone do Marcos Basílio, vai te ensinar uns caminhos pelo campo. Pra não perder essa aqui, o Emerson Joaquim falou que quem fez o Sérgio Ramos zagueiro foi o Luxemburgo. Emerson, meu camarada Emerson, bem lembrado. Olha só a importância, hoje o Luxemburgo, ele tá meio offline, né? A galera tira um pouco, mas, cara, o Luxemburgo, ele teve um papel fundamental. A gente pode esquecer. Ele era lateral do Sevilha, lateral direito, e depois virou o zagueiro que, putz, Sérgio Ramos, né, cara? Pessoal, quero mandar um beijo pra minha mãe, que ela disse que se eu não mandasse um beijo pra ela, que eu não teria mais programas. Então, pra continuar aqui, um beijo, mãe. Família sempre, isso aí. Meus filhos aí, Paulinho, Luana, minha esposa Ana Paula, meu pai, fica firme que você vai ficar bem logo. E Thiago Alves também. Um abraço pra vocês. Até a próxima segunda, Basílio, mais uma vez. Um abraço. Da hora a sua presença. Um abraço a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado.
Deus existe igual Armando Gomes. Gratos, obrigados, até sempre.